Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Amábile Silva, gerente de relações com investidores da CBA. Obrigada pela participação de todos vocês em mais uma videoconferência de resultados. E essa edição é ainda mais especial, porque além de apresentarmos os principais resultados do trimestre, nós vamos revisitar alguns pontos importantes da nossa estratégia. E antes de começar, nós vamos deixar aqui na tela o disclaimer da apresentação, que está disponível no site de Relações com Investidores da CBA, onde também será disponibilizada a gravação do evento após o encerramento. Reforço que algumas das informações contidas nesta apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros, que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados globais, entre outros fatores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estão presentes como ouvintes apenas. Ao final, nós teremos a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes podem levantar a mão pelo botão Raise Hand para fazer as perguntas por áudio ou enviar as perguntas pelo botão Q&A. E antes de dar início à apresentação, eu vou passar brevemente pela agenda do dia. Eu começo agora com os destaques do trimestre. Na sequência, o Luciano vem para falar da estratégia da CBA e as vantagens competitivas e dar um overview do mercado de alumínio. Eu volto para falar um pouco da gestão financeira da CBA e o Luciano encerra com as mensagens finais. Agora, eu começo falando dos destaques do trimestre. Nós retomamos com sucesso a produção de alumínio líquido nesse trimestre, o que, aliado ao avanço da manutenção da refinaria de alumina, refletiu na melhora dos KPIs de produção e na redução do custo de alumina na produção de alumínio líquido. Nós concluímos agora, em outubro, a aquisição de ativos de autoprodução de energia eólica, com antecipação para 2025 já. Aqui vale ressaltar que essa antecipação não gera nenhum custo adicional para a CBA e que o volume de 60 megawatts médios ele vai entrar gradualmente no nosso portfólio. Essa iniciativa ela fortalece a competitividade do portfólio e amplia a diversificação da matriz energética da CBA. Outro ponto, e muito importante, foram os movimentos para a melhoria do perfil da dívida. Nós realizamos a segunda emissão de debêntures e liquidações antecipadas, reduzindo o custo médio e alongando o prazo da dívida. Essa ação reforça a nossa disciplina financeira e contribui para a melhoria contínua do perfil de endividamento. Nós, por fim, tivemos, como sempre, avanços nas frentes ESG. A CBA conquistou 74 de 100 pontos no CSA da S&P Global em 2025, um aumento de 32 pontos em relação à média do setor, e 5 pontos acima do ano anterior. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, nós integramos a carteira do IDiversa, da B3, que reconhece empresas comprometidas com diversidade, igualdade, equidade e inclusão. Esses resultados eles refletem o nosso foco em crescimento, competitividade e impacto positivo e transformação, pilares que sustentam a estratégia da CBA. Entrando um pouco mais agora no detalhe dos resultados, o volume de vendas de alumínio nesse trimestre teve um aumento de 2% em relação ao 3T24 e de 10% em relação ao 2T25, impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de primários e mais especificamente de lingotes. Com relação à produção de alumínio líquido, com a retomada de todos os fornos e com o avanço da manutenção da refinaria de alumina, nós encerramos o trimestre com a produção estabilizada, totalizando 93 mil toneladas. Estável em relação ao terceiro TRI de 24 e um aumento de 9% em relação ao 2T25. Já a receita líquida consolidada alcançou 2,3 bilhões, representando alta de 5% em relação ao 3T24 e de 12% em relação ao TRI anterior. No negócio de alumínio, a receita foi de 2,1 bilhões, refletindo o maior volume de vendas, aliado aos melhores preços praticados. Já no segmento de energia, o aumento da receita em relação ao 3T24 e ao 2T25 foi impulsionado por maior volume de energia excedente disponível para venda e maiores preços de energia na comercialização. Quanto ao EBITDA ajustado, nós fechamos o trimestre com 234 milhões, uma redução de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas um crescimento de 24% em relação ao segundo TRI. Em relação ao segundo TRI, o destaque é para a EBITDA de alumínio, que saiu de 214 milhões para 262 milhões, com normalização da produção. Energia também teve uma melhora, reduzindo o EBITDA negativo de 18 milhões para um EBITDA ainda negativo, mas em 6 milhões, dado o melhor preço na comercialização de energia. Por outro lado, o segmento outros ele foi impactado por uma provisão judicial, que fez com que o EBITDA saísse de 7 milhões negativo para 22 milhões negativos nesse trimestre. Esse efeito ele é não recorrente no trimestre. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os custos. O custo médio de produção do alumínio líquido no terceiro trimestre de 25 foi de 12.121 por tonelada.
mantendo-se estável em relação ao segundo TRI de 25. A redução do custo de alumínio entre os trimestres foi favorecida pela maior produção, que diminuiu a necessidade de compras no mercado, que geralmente são realizadas a preços mais elevados, além do ganho na eficiência operacional. Os custos fixos e os custos variáveis também apresentaram queda, em razão da maior diluição, dado o aumento da produção. Por outro lado, o custo de energia elétrica registrou alta, influenciado pelo aumento na produção, que levou ao maior consumo de energia dos contratos mais caros, dada a sazonalidade do período, e menor geração própria. Já o CPV, ele atingiu 2 bilhões no trimestre, alta de 16% versus o TRI de 24, o terceiro TRI de 24, e na comparação com o segundo TRI, o CPV cresceu 3%, dado o maior volume de vendas no período, enquanto o custo por tonelada vendida, ele teve uma redução em relação ao trimestre anterior. Agora, eu convido o Luciano para dar início ao update estratégico e eu volto mais ao final da apresentação para falar da gestão financeira da CBA. Obrigado, Amabile. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês em mais uma videoconferência de resultados da CBA e nesse update estratégico que a gente está fazendo esse ano. Para começar, eu queria só relembrar a todos vocês um pouco sobre essa nossa estratégia. Então, historicamente, né, nos últimos anos, de 18 a 24, a gente evoluiu muito na execução dessa estratégia, né, com destaque, acho que eu poderia citar os vários trabalhos que a gente fez de fortalecimento de cultura, o avanço que a gente teve no mercado americano, que naturalmente, nesse momento, foi impactado pelas tarifas, tá? Mas teve um avanço importante lá no mercado americano, historicamente. A gente também integrou a sustentabilidade à nossa estratégia, fizemos a compra de Itapsuma, a compra da Alux, fizemos o IPO no novo mercado aqui na B3, e a gente conseguiu consolidar a CBA como uma referência em ESG no mercado e na produção de alumínio de baixo carbono pelo mundo, né? E, por fim, a gente investiu bastante em digitalização e inovação, mesmo que sejam ganhos menores, dentro da operação, fez muita diferença para a gente ao longo do tempo. E aí, obviamente, a gente com um foco sempre importante e grande nas nossas pessoas também. Mas para frente, o que a gente tem? Então, o que a gente espera para o futuro? Como é que a gente quer desenvolver essa estratégia para o futuro? Então, até o final dessa década, ou seja, até 2030, nosso objetivo é continuar evoluindo na captura das sinergias, na maximização do valor dos nossos ativos, fortalecendo ainda mais essa nossa competitividade, né, o posicionamento competitivo da empresa, e consolidando o nosso posicionamento na curva de custos, tá? Não só através de ações de gestão, que já faz parte da nossa rotina aqui, como também através dos projetos de expansão e modernização, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente nesse material. Então, vários dos projetos que a gente tem aqui melhoram o nosso custo, melhoram a nossa competitividade, e é algo que a gente vai buscar nos próximos anos. Ponto importante também, a gente vai ampliar parcerias e também evoluir na captura de market share. Então, acho que são dois pontos bastante importantes para a gente para os próximos anos. E acelerar a inovação e transformação digital. Já fizemos muito, mas ainda tem muito para ser feito daqui para frente, tá? Então, acho que isso pode trazer ganhos importantes para a gente lá para frente. E, por fim, acho que é importante dizer que, pela estratégia, a gente quer também consolidar essa nossa posição de liderança em práticas ESG e na produção de alumínio de baixo carbono. Então, o foco nesses temas também, e também o foco principal e o cuidado com as nossas pessoas. A gente quer conseguir garantir aqui um ambiente seguro, saudável e inclusivo para todo mundo. Vocês conseguem ver que não tem grandes mudanças, mas tem um caminho aqui que está muito bem trilhado, já fizemos muita coisa, vamos fazer muita coisa pela frente também, mas se a gente seguir nessa trajetória, tem um potencial de melhora do nosso ativo, de melhora da competitividade que é muito grande. Então, de novo, não só pelas iniciativas de gestão, mas também pelos projetos que tem pela frente. Então, a CBA, com esses ativos que a gente tem e todos esses projetos que a gente ainda vai desenvolver, tem um grande potencial para se diferenciar ainda mais em relação aos nossos concorrentes no mercado, transformar muitos desses desafios que a gente vê hoje, todo esse movimento geopolítico, as tarifas, enfim, tudo que está acontecendo, que trazem instabilidade, trazem volatilidade para o mercado, transformar tudo isso em oportunidade. Como é que eu consigo continuar evoluindo e melhorando a competitividade desse nosso ativo dentro desse cenário. Bom, próximo slide, acho que eu vou trazer aqui algumas atualizações dos nossos objetivos estratégicos dentro do portfólio de cada um dos negócios, né? Então, por exemplo, em primários, traduzindo essa estratégia isoladamente para cada negócio, né? Em primários, por exemplo, a gente sempre vai ter que buscar excelência e estabilidade operacional de maneira sustentável. Isso faz parte, esse é um negócio que está talvez mais exposto à volatilidade do preço da commodity, né? Então, aqui é bastante importante a excelência operacional
e também a estabilidade, ou seja, é a melhoria de custos junto com uma estabilidade operacional, que se isso em conjunto vai consolidar essa nossa posição no primeiro quartil da curva de custos e também no primeiro quartil da curva de emissões. Foco aqui, crescer em produção de alumínio primário, com produtos de maior valor agregado. Então, a gente hoje já tem uma carteira muito concentrada nos VAPs, né, nos produtos de maior valor agregado. A ideia é a gente continuar crescendo e continuar evoluindo também com uma carteira majoritariamente nesses produtos e conseguindo capturar maiores margens que esses produtos conseguem oferecer para a gente e fortalecendo essa nossa diferenciação no mercado. Além disso, a gente vai continuar também aumentando a resiliência do nosso portfólio e geração de valor, basicamente com ações de mitigação dos vários riscos que a gente tem na operação. Eu falei um pouco também dessa questão de mercado que a gente tem hoje em dia, né, dos desafios que a gente tem pelo mercado, mas não é só isso, também os riscos das variáveis exógenas, a gente está falando de preço, câmbio, enfim, tudo aquilo que, de certa maneira, nos impacta, e buscando ações de redução da volatilidade dos nossos resultados, tá? Então, eu vou falar na sequência da reciclagem, mas o crescimento em reciclagem ajuda muito a gente a minimizar ou a reduzir essa volatilidade dos nossos resultados, né? Bom, o negócio de energia, o objetivo aqui é garantir essa competitividade do portfólio de geração, que vai também garantir a competitividade do nosso negócio primários, né, e do nosso negócio de alumínio, priorizando sempre a autoprodução. Acabamos de fazer 2 negócios de geração de energia eólica que são fundamentais para a nossa competitividade futura, e assegurando para o futuro um suprimento seguro de energia e diversificado também, tá? Então, o que a gente quer é ter um mix otimizado entre hidrelétricas e eólicas. Muitos já conhecem, mas só para relembrar, tem uma sinergia importante entre esses dois, né? Então, as hidrelétricas geram quando chove aqui no Brasil, que normalmente é no primeiro trimestre do ano, né? Dezembro até mais ou menos março, abril. E as eólicas geram mais no segundo semestre, que é o período seco das hidrelétricas. Então, ter um portfólio balanceado entre as duas gera uma sinergia importante aqui, especialmente na questão do GSF e você dá estabilidade da geração de energia ao longo do ano, né? Assim como no negócio de primários, aqui em energia também a gente vai sempre buscar excelência em custo e a maximização de valor, isso faz parte desse negócio também. E de tempos em tempos, a gente tem feito muito esse ano é um bom exemplo que vocês conseguem enxergar isso no nosso resultado. De tempos em tempos, então, a gente vai buscar capturar essas oportunidades de comercialização dos excedentes que a gente tem. Então, como eu falei, esse ano é um bom exemplo, os preços de energia estão mais altos, porque é um ano que choveu menos na média, né, no país, e a gente tem conseguido capturar essas oportunidades com melhores preços de energia no mercado nessa comercialização dos nossos excedentes. Até por isso que a Mabel comentou no início, né, que é um dos destaques do trimestre, a gente conseguiu também adiantar um dos contratos que a gente tem dessas eólicas de 27 para 25, então a gente tem mais energia no nosso portfólio a partir desse mês, né? Então, a partir de agora, a gente começa a ter mais energia no portfólio. Por fim, em transformados e reciclagem, então transformados, o nosso foco principal é sempre a otimização do portfólio de produtos, tá? A gente já vem fazendo isso desde 2015, ou seja, é um trabalho que já é de longo prazo, que a gente sempre busca aquelas produções, os produtos que nos trazem maior vantagem competitiva, mas também maiores margens, né? Trabalhando muito produtividade também e a competitividade desses ativos. E a gente quer se posicionar, ou seja, buscando sempre um posicionamento estratégico nos segmentos de alta rentabilidade, como eu falei. Então, a gente quer buscar aqui aquilo que nos traz vamos dizer, uma rentabilidade maior para o portfólio como um todo da CBA. Na reciclagem, a gente falou bastante sobre isso também ao longo dos últimos anos para vocês, mas só para relembrar, a gente quer crescer em reciclagem, então vamos crescer em alumínio primário, mas também vamos crescer em reciclagem e nos preparar para eventualmente capturar algum valor adicional quando o mercado amadurecer para a questão do prêmio verde, ou seja, para ter uma diferenciação não só do alumínio de baixo carbono, mas também do alumínio com alto conteúdo reciclado. Tá? As duas coisas andam em paralelo, em conjunto, mas esses são 2 pontos que é importante enfatizar. Também um bom exemplo do momento que a gente está vivendo agora, assim, como a gente tem falado, né, o prêmio verde ou essa diferenciação no mercado ainda não é uma realidade, ou se é uma realidade, ela é uma realidade ainda marginal, ou seja, se consegue cobrar algo marginal por isso. O que a gente espera é que no futuro a gente tenha talvez uma diferenciação maior. O CBAM na Europa vai entrar a partir de janeiro e outros países também estão se organizando, o Brasil é um deles,
para ter o seu mercado de carbono e, com isso, de certa maneira, a gente também passar a ter algum tipo de diferenciação no mercado. Mas o que eu estava falando da realidade atual, que é interessante de comentar, é que com as tarifas dos Estados Unidos, não só a CBA, mas basicamente todo o mercado de alumínio tem muita dificuldade de vender produtos lá neste momento por conta dos 50% que foi implementado. Claro que eles ainda continuam comprando em volumes menores, mas os Estados Unidos está comprando muita sucata, tá? Então eles estão substituindo parte desse volume por sucata, e também o que a gente imagina, o mercado estima, é que eles estejam usando muito dos estoques que estavam na cadeia, tá? Mas, de certa maneira, neste momento, você tem um volume a menor sendo comprado pelos produtores americanos, e isso gerou uma competição maior nos mercados em que a gente atua. Então, especialmente aqui, América Latina e Europa, a gente sente essa competição maior. Mas por que eu estou trazendo isso nesse ponto? Porque nós temos um produto de baixo carbono e um produto de alta qualidade, que é reconhecida a qualidade pelo histórico da CBA. Então, nesse momento, com essa competição maior que a gente consegue enxergar nos mercados, a CBA tem conseguido vender. E eu diria que com bons prêmios, tá? É claro que é natural no momento como esse você ter alguma volatilidade de prêmio, uma queda marginal, eu diria, de prêmio nos produtos, mas nada que nos preocupe, mas os volumes estão aí. Vocês conseguem enxergar esse volume até vamos dizer, nos nossos resultados, né? Vários dos nossos concorrentes que têm um metal de alto carbono, ou de baixa qualidade, ou ambos, o que a gente sente no mercado é que eles estão tendo dificuldade de vender. E aí, por essa dificuldade, é que eles acabam tendo que abrir mão de mais prêmio do que nós. Então, nesse momento, o que a gente consegue sentir é que o nosso produto, bem aceito, tem conseguido, vamos dizer, tem conseguido vendê-lo, não só aqui no Brasil, mas no mercado externo, enquanto vários dos nossos concorrentes estão tendo dificuldade. Então, isso, de certa maneira, já dá uma ideia de como é que é essa diferenciação ou o eventual prêmio verde no futuro. Então, nesse momento, a gente está sentindo isso. E, claro, tem o CBAM também, eu vou comentar isso depois, mais no final, mas o que é interessante do CBAM é que ele entra em janeiro, mas ele ainda não está 100% definido como é que vão ser as regras. Então, neste momento, o mercado europeu está comprando muito metal para se estocar até dezembro, ou seja, até antes da implementação do CBAM, para que ele consiga passar por especialmente por esse momento inicial do CBAM, um metal dentro de casa para ele não ter nenhum tipo de impacto na produção. E, de novo, eu diria que hoje a preocupação é menor em relação a quanto que se vai pagar por isso, é muito mais pela incerteza das regras, tá? Que acho que ainda existe uma incerteza ali, então está todo mundo se preparando. Então, parte do aumento de exportação de lingote que vocês já viram no nosso resultado do terceiro TRI, que aconteceu em setembro, mas é algo que ainda permanece e até o final desse TRI de agora, do quarto TRI, são essas vendas adicionais de lingote, especialmente para o mercado europeu, por conta da implementação do CBAM. Então, reciclagem é isso, quer dizer, como é que a gente consegue nos diferenciar no mercado através da reciclagem e usar essa reciclagem, como eu comentei no caso de primários, como uma ferramenta para a gente mitigar a exposição ao LME do nosso portfólio todo, né? Então, melhora a relação de risco-retorno desse portfólio e traz uma maior estabilidade de resultados para o futuro, tá? Então, acho que essa é a grande vantagem desse negócio. Muito bem, indo para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho dessas nossas vantagens competitivas, né? A gente trouxe aqui, de maneira estruturada, o que nós acreditamos que são as 6 principais vantagens competitivas que a CBA tem, e depois a gente vai detalhar cada uma delas mais profundamente nos próximos slides, tá? E aí a gente acha que essas são as vantagens que não só asseguram essa competitividade que a gente tem hoje, mas também são aquelas que vão nos levar para o futuro para uma diferenciação ainda maior, né? Então, o primeiro ponto ali, essa integração vertical em toda a cadeia do alumínio, ela nos oferece, obviamente, uma possibilidade de a gente aumentar a eficiência, a competitividade do nosso ativo, porque a gente gerencia melhor esses ativos ao longo da cadeia, mas também um controle maior de custos e de emissões, e também conseguir capturar várias das sinergias que existem entre as várias etapas da cadeia, tá? Então, acho que a gente aqui é mais otimizado na cadeia do que muitos dos nossos concorrentes no mundo. Segundo ponto, esse portfólio otimizado de geração de energia, que eu acabei de comentar, garante um suprimento seguro e competitivo de energia para nós, mas também nos proporciona a possibilidade ou a oportunidade da gente otimizar valor através da comercialização dos excedentes, tá? Então, acho que isso é o que deveria se manter daqui para frente, é algo que para nós é bastante importante. Terceiro lugar, nosso posicionamento consistente no primeiro quartil da curva de custos, né? É claro que ele varia de tempos em tempos, então, nesse momento, por exemplo,
o preço de alumina no mercado está muito baixo, então quem compra alumina está com um custo mais baixo nesse momento, mas o ano passado, por exemplo, o preço da alumina estava o dobro do que está hoje. Então, na prática, para quem compra alumina, tem muita volatilidade de resultados e também volatilidade do posicionamento na curva de custos. No nosso caso, nós temos uma maior estabilidade de custos e também uma maior estabilidade de posicionamento, mas em momentos como esse, em que você tem os insumos mais baratos, a gente acaba perdendo um pouco de competitividade, mas nada que nos preocupe, tá? A gente sempre tem uma visão mais de longo prazo, e esse posicionamento no primeiro quartil, ou entre o final do primeiro quartil e o segundo quartil, é um lugar onde a gente acha que esse ativo, da maneira como está, deveria estar posicionado, tá? E como a gente está. E isso é fruto dessa integração que eu acabei de comentar na cadeia e também desse melhor controle dos custos da nossa competitividade como um todo. Em quarto lugar, nossa produção de 100% de alumínio de baixo carbono com selo Alene, então, alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade que a gente já vem divulgando para vocês, que fazem da gente uma referência de mercado. Eu acabei de comentar como que isso se reflete em resultados, especialmente em momentos de mercado mais competitivo, como é o caso atual, né? Eu não comentei no slide anterior, mas acho que é importante falar. Então, a gente pontualmente está vivendo isso agora. O que a gente espera é que este cenário para o futuro seja mais consistente. O que eu quero dizer com isso? A diferenciação que nós estamos sentindo hoje e a preferência pela compra de um alumínio de baixo carbono, que está fazendo com que a gente consiga vender mais, mesmo em um mercado competitivo como a gente vê hoje, o que a gente espera é que essa preferência ou vamos dizer, esse volume a maior ou eventualmente uma diferenciação de preço, ela aconteça de maneira mais consistente, mais recorrente no futuro. Então, o que a gente espera é que o que hoje é algo temporário e pontual seja algo permanente para o futuro. Em quinto lugar, esse nosso portfólio completo de produtos de alumínio, acho que isso também é um diferencial importante para a CBA, uma alta flexibilidade no mix de produção, né, para que a gente consiga atender os diferentes mercados e que a gente consiga também minimizar os riscos do negócio com exposição a diferentes setores da economia. E, por fim, um pipeline bastante robusto de projetos para o futuro, né, de expansão e modernização, que são modulares e a gente tem uma flexibilidade de trabalhar o cronograma de implementação como a gente achar, que garante a gente esse crescimento sustentável para o futuro e uma adequação deste crescimento ou do investimento que vai ser feito no futuro com a geração de caixa do negócio. Então, uma coisa vai estar bastante relacionada à outra. Muito bem, passando para o próximo slide, eu vou detalhar um pouquinho agora cada uma dessas vantagens, tá? Então, falando um pouco dessa integração na cadeia, falamos sobre isso, quer dizer, essa nossa atuação integrada na cadeia de alumínio como um todo, desde a mineração da bauxita até a entrega final de produtos transformados, primários e também dos reciclados. A gente começa lá atrás, então, na mineração da bauxita, a gente também tem a refinaria, a gente produz hidrato e alumina, que são dois produtos, tá? A gente tem uma venda marginal dos dois, mas a gente usa a alumina muito mais para suprir as nossas operações, que alimentam as salas fornos, né? E depois a gente produz o alumínio líquido primário. Indo na sequência aqui, depois tem a fundição, onde a gente produz os produtos primários para venda para o mercado e também produtos semi-acabados que vão para o negócio transformados. E na transformação plástica, a gente faz a laminação e a extrusão, e aí sim a gente fecha o ciclo com a reciclagem e a venda dos produtos finais. As capacidades produtivas vocês conseguem ver aqui no slide, mas normalmente o que dita o nosso ritmo de produção, tanto de bauxita quanto de alumina, é a produção de alumínio primário. Então, o que eu estiver produzindo de alumínio primário é o que eu vou demandar de alumina de bauxita aqui, e a gente opera essas duas etapas com alguma capacidade ociosa, né? E, do outro lado, o que dita a produção de produtos primários ou de produtos transformados em reciclagem é a demanda do mercado. É o que o mercado disser que está demandando, é o que nós vamos produzir. A gente é autossuficiente em geração de energia, como vocês sabem, e também na produção de bauxita e alumínio. Então, esses três fatores é que garantem essa maior estabilidade de custos e também maior eficiência e a competitividade que a gente tem do nosso ativo, né? Então, como eu falei, essa integração na cadeia, são poucas empresas no mercado que têm, e ela nos oferece muitos benefícios. A gente consegue ter uma expertise em cada uma dessas etapas, custos mais competitivos, uma maior segurança no fornecimento, né? Então, tem um fornecimento muito mais garantido desses insumos ao longo da cadeia, uma pegada de carbono mais baixa, não só porque naturalmente é assim pela maneira como nós estamos estruturados, mas também porque a gente trabalha para reduzir essa pegada de carbono, e também um controle maior e uma flexibilidade maior da produção, não só dos produtos finais, mas também dos produtos intermediários das matérias-primas que a gente usa
ao longo da cadeia. E a gente tem essa possibilidade de poder escolher o que produzir, o quanto produzir e vender, com foco sempre na maior rentabilidade do portfólio global de produtos da CBA. Essa estrutura integrada, ela também nos permite atender clientes com uma maior qualidade, então eu tenho um controle maior da qualidade do meu produto, né? Previsibilidade do fornecimento, então tem esse relacionamento próximo com os clientes que é muito valorizado, e uma sustentabilidade maior da nossa operação como um todo, reforçando essa nossa posição de liderança no setor. Bem, no próximo slide, então, eu falo um pouco dessa questão da energia, né, do nosso portfólio integrado de energia. A gente gosta de dizer que a gente tem esse portfólio que ele é otimizado, né? Eu diria que ele ainda não é plenamente otimizado. Acho que se a gente colocar um pouco mais de eólicas, ele fica melhor otimizado, mas acho que para o momento ele é bastante competitivo e otimizado até onde a gente consegue, né? Para o futuro, obviamente, a gente tem vencimento de concessões de usinas hidrelétricas que eventualmente a gente vai substituir por outras energias renováveis, né? Mas hoje nós temos 21 usinas hidrelétricas. Basicamente, 80% da nossa produção, da nossa geração de energia estão nessas usinas, e 4 complexos eólicos, tá? Que é mais ou menos 20% da nossa geração. Então, como eu falei no slide anterior, essa diversificação, esse mix entre hídrica e eólica, tem muita sinergia que a gente está capturando, então ela é fundamental para a gente mitigar os riscos das oscilações hidrológicas aqui no Brasil, né, e otimizar os nossos investimentos na autoprodução. Recentemente, a gente continuou avançando nessa vantagem competitiva com a aquisição desses 2 novos ativos esse ano. Então, é o complexo eólico Cajuná 3, de 55 megawatts, que entra em operação em 2027, esse foi em parceria com a Auren, e o complexo eólico Serra do Tigre, de 60 megawatts, que a gente antecipou a entrada em operação agora para outubro de 25, em parceria com a Casa dos Ventos. Essa antecipação é importante falar, a Mabel já comentou, mas eu vou comentar também, é que ela não tem custo adicional para a CBA, tá? É basicamente as mesmas condições do contrato que a gente tinha para 2027, valem para 2025. Então, esse volume entra no portfólio da CBA de maneira gradual ao longo dos próximos meses, a gente espera que em alguns meses eles já estejam à plena capacidade e a gente esteja com esses 60 mega integrais aqui no nosso portfólio. Um ponto bastante importante, especialmente nesse momento de mercado, a gente comentar, é que esses contratos eles foram estruturados sem risco de geração para a CBA. Então, o que significa? Nós temos volumes fixos até o final dos contratos, tá? Então, que garante a previsibilidade de energia por 15 anos. Então, para a CBA, a gente não tem impacto vamos dizer, de variação dos volumes de geração, tá? A gente contratou volumes fixos. No gráfico à direita aqui, vocês conseguem ver a perspectiva do nosso balanço energético para os próximos anos. Então, com a entrada desses novos projetos e a saída daquele contrato mais caro que a gente fala bastante para vocês em 2028, né? Então, a partir de 2029, a gente já não tem mais esse contrato. Esse é o mix que a gente tem daqui para frente e vocês conseguem enxergar aqui como que a gente passa a ter, a partir de 2029, um custo médio de energia muito mais competitivo do que nós temos hoje, né? Tanto na autogeração quanto no excedente, o que reforça esse nosso posicionamento competitivo e as vantagens que a CBA tem de ter esses ativos em carteira, né? Então, em resumo, a nossa estratégia de energia não é só garantir a segurança e a previsibilidade do fornecimento de energia para a nossa operação de alumínio, né? Mas ela também fortalece essa nossa competitividade e sustentabilidade no longo prazo, que a gente garante que a gente vai continuar com com essa estrutura nos beneficiando por muitos e muitos anos até o vencimento, seja dos contratos ou das concessões que a gente tem em mãos. Muito bem, no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso posicionamento competitivo na curva de custos. Então, o que nos posiciona, gente, no final das contas, no primeiro e segundo quartil ali, é essa nossa integração com energia e alumínio. Energia e alumínio são os 2 principais fatores para a maior competitividade de custo da CBA. Além disso, claro, a maximização da captura de valor e das sinergias que a gente tem por essa integração vertical em toda a cadeia do alumínio, é isso que permite que a gente tenha esse cash cost historicamente abaixo da média global. Então, no gráfico da esquerda, vocês conseguem ver que a evolução do nosso cash cost em relação ao mercado global, vamos dizer, em relação à média histórica, a gente é 18% mais competitivo do que a média historicamente, né? E no gráfico da direita, a gente mostrou a energia e a alumina, então, que eu acabei de comentar, fica claro que a gente consistentemente é posicionado no primeiro quartil da curva de custos, tanto em energia quanto em alumina. Como eu falei, a alumina tem uma volatilidade maior, que depende
de quão barato ou cara está a alumina de mercado, né? Nós não compramos alumina, mas os nossos concorrentes, muitos deles compram, né? Então, a gente fica mais ou menos competitivo na alumina, dependendo muito vamos dizer, do que acontece no mercado de alumina, mas são os dois insumos mais relevantes e aqui é onde a gente tem consistentemente garantido essa nossa competitividade em custos. Uma novidade aqui na parte de custos, que acho que é importante mencionar, agora vamos dizer, nessa divulgação, é que nós acabamos de assinar a migração para 100% do nosso volume para o mercado livre de gás natural, tá? Nós já tínhamos assinado no passado para 50%, então nós já estávamos 50% do nosso volume no mercado livre, agora nós estamos 100% a partir de agora. É um movimento estratégico nosso, tá? Nós somos um dos pioneiros no setor, outras empresas também fizeram, mas são poucas que tomaram essa decisão, mas ela é bastante importante para reforçar essa nossa competitividade futura. Uma economia estimada por nós aqui de mais ou menos uns 30 milhões de reais por ano, tá? Só pela redução no custo do gás natural pela migração para o mercado livre. E aí, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho agora sobre a nossa produção de alumínio de baixo carbono. Então, vocês sabem, a gente produz ali 100% do nosso alumínio com baixa emissão de carbono, certificado pelo selo Alênio. Então, a gente utiliza, o que nos traz essa competitividade, né, é o fato da gente utilizar energia elétrica 100% renovável e um processo totalmente rastreável, né, de ponta a ponta, desde a bauxita até os produtos. Essas nossas emissões na etapa de eletrólise, né, que é as salas Fornos, são quase 4 vezes menores do que a média mundial, 3,9 vezes menores do que a média mundial. Então, nossa pegada de carbono ali é 2,87 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio produzida. E esse é um dos diferenciais, esse é o principal diferencial que nos posiciona no primeiro quartil da curva de emissões, não só na curva de custos, mas também aqui na curva de emissões, né? Só para relembrar, para ser considerado baixo carbono, tem que estar abaixo de 4, tá? Então, nós aqui estamos em 2,87, bem abaixo do que é o limite. E ainda assim temos vamos dizer, uma ambição, né, um objetivo de reduzir a emissão em até 40% até 2030, de 2019 até 2030, tá? Uma redução de 40%. Esse número que vocês veem na tela já é mais ou menos 33%, tá, do caminho que a gente traçou. Falando um pouquinho especificamente desse tema, então eu tive na LME Week no mês passado, né, em outubro, e um dos temas que foi discutido lá foi essa questão do Prêmio Verde. Eu acabei de comentar nos slides anteriores como que no momento atual a gente está vendo essa diferenciação dos produtos de baixo carbono versus de alto carbono, mas o que é interessante também, que é uma novidade para o mercado, é que a LME anunciou que ela vai passar a reconhecer um preço diferenciado para metais produzidos com baixa emissão de carbono e que tenham rastreabilidade comprovada, que é o caso da CBA. Tá? A CBA tem baixo carbono e tem também a possibilidade de comprovar a rastreabilidade. Ela vai começar pelo alumínio, cobre, níquel e zinco. Tá? Esses são os 4 metais que eles vão começar. Então, acho que é um movimento importante. Ele ainda é recente, tá? Ele ainda é um movimento incipiente, mas tem um enorme potencial de valorização para os próximos anos e que reforça essa nossa vantagem competitiva. Aqui o que a gente tem que ficar é atento, como eu falei, no futuro, com um amadurecimento desse mercado, uma mudança na maneira como a gente faz negócio, eventualmente o fato da gente ter essa produção de alumínio de baixo carbono pode se transformar numa grande vantagem competitiva futura, tá? Então é isso que a gente acredita, vamos trabalhar para fazer isso acontecer. Seguindo para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho desse nosso portfólio, falei bastante no slide anterior para vocês, mas aqui o que a gente consegue ver é a força desse nosso portfólio completo e flexível, como eu comentei, né? A gente atende vários setores da economia, setor automotivo, construção civil, transportes, bens de consumo, transmissão de energia e o setor de embalagens, e a gente oferece produtos, quase que toda uma gama de produtos de alumínio, né? Que são lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, folhas e extrudados. Então, e aí, como eu comentei inicialmente, neste momento a gente está vendo isso acontecer na prática, né? Quer dizer, essa vantagem competitiva que a gente tem, ela está sendo exercida nesse momento. Então, é esse portfólio completo que permite a gente ajustar rapidamente a produção conforme a demanda do mercado. Se o mercado está demandando mais um produto ou outro, a gente tem uma flexibilidade, a possibilidade de ajustar rapidamente esse portfólio, que garante essa nossa competitividade e crescimento. Além disso, a gente tem uma agilidade, né, na operação para modular a produção, mas modular as vendas também e transformar essas mudanças de mercado em oportunidade de negócio, mantendo sempre a presença estratégica em todas as cadeias, né? Então, eu comentei, nesse último TRI, a gente teve uma migração de produção de tarugo
para lingote. E foi quase que automática, né? Ou seja, a partir do momento que a gente sentiu que tinha uma demanda menor, um pouco menor por tarugos aqui, e uma demanda maior por lingotes, especialmente por conta do CBAM que eu comentei, né? São muitos dos compradores europeus se antecipando ao CBAM, tentando receber esse metal até dezembro para não ter a marcação e ele trabalhar com esse estoque ao longo do ano que vem. A gente rapidamente mudamos a produção de tarugo para lingote, levamos as nossas lingoteiras quase que ao limite da capacidade, já produzindo bastante lingote, e a gente conseguiu capturar essa janela de oportunidade do mercado. Então, vocês já viram parte desse volume impactar o terceiro trimestre, e basicamente foi o mês de setembro, tá, que teve um impacto maior, e a gente vai ver isso também no quarto tri, por conta da venda que acontece a partir de agora, por essa mudança de mercado, né? Então, é isso, quer dizer, a gente está vivendo esse momento mostrando para vocês como que essa é uma vantagem competitiva importante que nem toda empresa tem. Tem muita empresa que só faz lingote, muita empresa que só faz tarugo ou que só faz produtos de transformados, né? Então, a gente tendo um portfólio amplo de produtos, a gente consegue trabalhar melhor vamos dizer, as oportunidades e também os desafios que aparecem no mercado, né? Um outro ponto importante é que a nossa planta está estrategicamente posicionada aqui no estado de São Paulo, né, muito próxima do mercado consumidor dos principais clientes, que reduz nossos custos logísticos, mas mais do que isso, né, aumenta a nossa agilidade de entrega e fortalece o relacionamento comercial e a fidelidade com os nossos clientes, né, que é outra vantagem clara que a gente tem em relação ao mercado, especialmente o importado, né? Então, o importado, ele normalmente precisa vir em lotes maiores e mais volumes, mais capital de giro. A gente aqui consegue oferecer uma flexibilidade para os nossos clientes que nos diferencia em relação, especialmente, ao produto importado. Bom, próxima unidade eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso pipeline de projetos futuros. Aqui, gente, não tem grandes novidades, tá? Só para relembrar, aqui vocês conseguem ver todos os projetos que a gente já vem divulgando para vocês, tá? Não tem muitas novidades. Eles são os mesmos projetos, estão distribuídos no tempo ao longo dos próximos anos, e o que a gente está fazendo aqui é adaptando o investimento ou, vamos dizer, a entrada desses projetos à nossa geração de caixa. Então, o que a gente sempre fala para o mercado é que a gente tem ali um CAPEX que gira ao redor de 800 milhões por ano, sendo mais ou menos uns 500 milhões em sustain, uns 300 milhões em expansão e modernização. Pode mudar para lá e para cá, né, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do ano. E é isso que a gente acha que é sustentável no longo prazo, algo que deveria ser recorrente. Mas, em momentos de mercado em que nós tenhamos, eventualmente, uma geração de caixa maior, nesses momentos é possível, é provável que a gente acelere esses projetos, tá? Então, que a gente tenha um investimento maior do que esse valor que eu acabei de comentar. Caso contrário, se a gente tiver uma normalidade de mercado, o mercado como a gente vê hoje, a gente segue nessa toada desse investimento e vai adaptando esses projetos de responsabilização de acordo com a nossa geração de caixa. Mas o objetivo principal desse portfólio, como eu comentei inicialmente, é reforçar a eficiência e a competitividade da CBA e, obviamente, trabalhar também na sustentabilidade. Tem muitos projetos aqui que reduzem nossas emissões, mas é garantir para a CBA um crescimento sustentável dessa nossa capacidade produtiva e otimizando o portfólio de produtos, né? Então, cresceremos em primários, cresceremos em reciclagem, tem também um crescimento em transformados agora menor, mas importante em folhas nesse curto prazo, de maneira que a gente tenha sempre esse portfólio otimizado da melhor maneira que a gente consiga em cada etapa da cadeia. Bem, de estratégia era isso, gente. Acho que mais para dar um overview para vocês e relembrar, como eu falei, não tem grandes mudanças da nossa estratégia em relação àquilo que a gente já tinha divulgado, mas também porque a gente acredita muito nessa estratégia, a gente realmente tem uma confiança grande na estratégia que nós definimos lá atrás e que a gente vem executando, então a ideia aqui é continuar na mesma toada que a gente já vem há algum tempo, né? Falando agora de mercado, aqui tem algumas novidades interessantes que a gente capturou, especialmente da LM Week, que eu acabei de voltar de lá algumas semanas atrás, né? A gente vai passar para vocês um overview um pouco mais detalhado do que normalmente a gente passa, tá? Até para ter um debate importante, a gente está à disposição também para falar sobre isso na sessão de perguntas e respostas. Acho que olhando a evolução do preço, a gente coloca aqui os últimos anos, né, desde 21, a gente consegue enxergar claramente o impacto no mercado desse ambiente macroeconômico volátil que a gente tem sentido, né, nesses últimos anos, e os conflitos geopolíticos, não só as guerras em si, mas também toda a questão das tarifas e tudo aquilo que a gente tem vivido no dia a dia, né? Então, isso traz naturalmente volatilidade para o mercado, né, que vocês conseguem enxergar essa volatilidade nesse gráfico.
Mas, por outro lado, acho que bem importante falar isso, que vocês conseguem enxergar também que o preço do alumínio tem mostrado muita resiliência, mesmo com essas incertezas, tá? Vocês conseguem enxergar isso basicamente pelo patamar do preço de alumínio, né? Já faz algum tempo que a gente tem uma oferta mais ou menos controlada do alumínio, com o cap de capacidade que a China se colocou lá de 45 milhões de toneladas, mas vocês veem que esses preços, apesar de voláteis, se você comparar com o preço histórico do alumínio, eles estão em patamares bem maiores, tá? Então, dá para dizer que, pela dinâmica de mercado atual, a gente, mesmo com muita volatilidade, a gente tem estacionado o preço do alumínio em patamares mais altos do que o histórico, tá? E isso, por si só, é muito positivo. E mais do que isso, né? Ele reflete um pouco essa dinâmica de mercado com uma oferta que, eu diria que hoje ela está, né, não só controlada, mas de certa maneira restrita, ou seja, tem grandes crescimentos de capacidade. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas não tem grandes crescimentos de capacidade olhando para os próximos anos, e especialmente se você comparar com o crescimento de demanda que a gente vai ter. Então, só para falar um pouquinho desses preços, né? Lá em 22 a gente teve a máxima, né? O preço batendo ali quase 4 mil dólares por tonelada pontualmente, né? Em algum mês, mas logo depois também caiu, ainda em 22, caiu para a mínima, que era muito próximo de 2 mil. Então, ele migrou ali de 2 para 4 mil dólares, mais ou menos. Essa foi a volatilidade no ano de 2022, muito por conta da guerra, né? Na época que estava começando a guerra na Rússia e Ucrânia. Mas o movimento lá de trás foi por isso, né, o crescimento do preço foi vamos dizer, por essa incerteza pontual do início da guerra, mas logo depois, com a China voltando com novas capacidades e uma queda no consumo, o preço voltou para um patamar mais baixo e bateu ali na casa de 2 mil dólares, 2.080, que foi o mínimo desse período. Mas quando a gente olha 23 e 24, o preço se estabilizou, mais ou menos estabilizou, tem alguma volatilidade ali, mas mais ou menos estabilizou ali entre 2.100, 2.200 e 2.500, 2.600. Como eu falei, essa estabilidade nesse patamar ela é muito maior do que é o preço histórico do alumínio, né? E agora em 25, que a gente vê uma recuperação gradual do preço desde o Liberation Day, o dia que foram anunciadas as tarifas lá em março, né? Basicamente, porque a gente tem hoje perspectivas mais positivas para a oferta, demanda e a evolução das taxas de juros no mundo, né? Então, hoje o preço está acima de 2.800 dólares, tá? Que é um preço alto, se a gente comparar até com esse gráfico que a gente consegue enxergar aqui, mas é reflexo disso, é reflexo do mundo com uma oferta controlada de alumínio, uma demanda que não está tão pujante assim, uma demanda relativamente cresce, mas cresce pouco, mas uma oferta que dá bastante restrita e um cenário, vamos dizer, positivo, uma perspectiva positiva para o futuro. Diria que do LME Week tem dois metais dos base metals, né, que se destacaram com perspectivas mais otimistas ou perspectivas mais favoráveis para o futuro, que é basicamente o cobre e o alumínio. Claro que tem uma correlação entre os dois, né? A gente sabe que o alumínio pode substituir o cobre para aplicações de transmissão de energia e vice-versa. Mas, enfim, os dois, eu diria que são dos base metals, aqueles que foram mostradas perspectivas mais positivas para o setor lá na LME Week. Bom, no slide seguinte, eu vou falar um pouquinho de oferta, né, da oferta global de alumínio e as perspectivas para os próximos anos. Aqui a gente está falando sempre, gente, tanto da oferta aqui como no próximo slide, que é de demanda, só de alumínio primário, tá? Aqui a gente não coloca a reciclagem, que também tem um volume de reciclagem, mas a gente fala depois sobre isso no final. Então, o crescimento da oferta global de alumínio primário, ela tem sido liderada pela China, historicamente, né? A gente conhece essa história, não é nada diferente do que a gente já conhece. E por conta dessa imposição de limite de capacidade de 45 milhões lá na China, que diria que a gente já está praticamente lá, né? Tem pouca capacidade adicional para ser colocada na China para atingir o limite de 45 milhões. Então, o que a gente espera para os próximos anos é que esse crescimento venha de outros lugares, né? Pode ser investimento chinês fora da China, tá? Então, a gente consegue enxergar isso acontecendo na Indonésia, mas também pode ser que aconteça de outros players também. Mas na China, especificamente, não é uma perspectiva de que se tenha aumento de capacidade ou que se tenha uma quebra desse limite de capacidade que foi colocado por eles, tá? Então, hoje a China é mais ou menos 60% da oferta de alumínio primário, e a partir de 26, naturalmente, como eles têm o cap, essa participação começa a cair gradualmente, tá? Mas é provável, então, como eu falei, que a maior parte desse crescimento fora da China, ele seja através de investimentos chineses em outros países. A Indonésia é esse primeiro exemplo, mas a gente também tem Vietnã, outros exemplos similares, e também tem a Índia, que a Índia é um hub importante de produção de alumínio, eles são um player relevante,
e tem ali um crescimento de mercado indiano, especificamente, que ele é grande, né? A gente consegue enxergar isso pelo crescimento do PIB e que deveria também, a gente consegue enxergar que tem também crescimento de produção de alumínio na Índia pelos produtores indianos, que é natural por esse momento de mercado que eles estão vivendo lá. Então, a taxa de crescimento anual da oferta que a gente consegue enxergar aqui, que foi de quase 3%, de 19 a 24, né, ou 2,8%, ela deve cair para 1%, de 25 para 29, tá? Então, um crescimento bem mais baixo por conta desse limite de capacidade da China e um crescimento fora da China que eu diria que ele é mais gradual. Ele tem os seus desafios e também tem o fato de que muitos dos produtores de alumínio no mundo não têm projetos de expansão nesse momento. Então, natural que a oferta passe a crescer num ritmo menor. E essa mudança do eixo de produção do alumínio no mundo, eu acho que ela traz oportunidades, especialmente para países com claras vantagens competitivas, como é o caso do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem alumina, a gente tem bauxita, a gente tem energia renovável disponível. Então, acho que o Brasil ele se diferencia, ele se destaca como um país interessante e importante para eventuais crescimentos de capacidade do futuro. Tem nada mapeado, a gente não consegue enxergar esse mapeamento aqui, mas é mais para a gente falar sobre isso, porque eu acho que é bastante importante a gente pensar o Brasil como também uma fronteira importante para a produção de alumínio no futuro. E se tudo isso acontecer, quer dizer, não só esse crescimento fora da China, é natural que a gente impacte de maneira relevante a dinâmica competitiva no setor, tá? Então, estivemos em um setor até agora, né, muito focado na China e muito impactado por essa produção chinesa. A partir de agora, a gente vai ter um setor que talvez tenha mais produções fora da China, com uma outra dinâmica, com outros custos, e isso traz essa mudança na dinâmica competitiva daqui para frente, né? Muito bem, a próxima slide eu vou falar um pouquinho da demanda, quer dizer, similar à oferta, a gente aqui tem um crescimento de demanda maior, ele nem é um crescimento tão grande assim, gente, vocês conseguem ver ali que a expectativa é de um crescimento de 1,7% ao ano nos próximos anos, já foi maior no passado, tá? Mas 1,7% ele diria que tem uma certa correlação com o crescimento de PIB mundial daqui para frente, né? E ele vai ser impulsionado principalmente pelas novas tecnologias, tá? E pelas aquelas aplicações na transição energética que a gente falou bastante. Então, mesmo crescendo pouco, que esse 1,7%, esse 1,7% ele é maior do que o 1% que cresce a oferta, tá? Então, essa dinâmica de uma demanda crescendo mais do que a oferta é que traz essa perspectiva talvez mais favorável, mais positiva para o mercado de alumínio, né? A China, no caso da demanda, continua sendo o grande consumidor, né? Com 60% da demanda do alumínio primário. E aqui que eu falei que a gente não trouxe a informação, mas no slide abaixo ali à esquerda vocês conseguem ver a demanda total de alumínio, que inclui não só essa demanda de alumínio primário, mas também a demanda por alumínio reciclado, né, de sucata. Hoje está na casa de 100 milhões de toneladas, a 102 milhões de toneladas. Ela passa para 118 milhões de toneladas até 2029, tá? Um crescimento aqui de 16 milhões de toneladas em 4 anos, né? Então, é esse o ponto que a gente fala que traz perspectivas positivas para o setor. Claro que tem metal reciclado que deve crescer a sua oferta, tá? Então isso também deve acontecer, mas a gente precisa de mais crescimento de alumínio primário para balancear esse mercado com essa demanda que vem. Então, se não tivermos, eventualmente você vai ter algum impacto em preço por conta desse desbalanço que a gente tem pela frente. E nessa demanda, vamos dizer, o que vai fazer o mercado crescer para essas quase 120 milhões de toneladas até 2029? Basicamente, energia solar, eólica, que também leva mais alumínio do que hidro e outras fontes, né? Os veículos elétricos, que levam 40% mais alumínio do que os veículos a combustão interna. As redes elétricas, né? A gente vê hoje, nesse momento, muita construção de rede elétrica no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. As carteiras de produção de vergalhão, não só nós da CBA, como de vários dos nossos concorrentes, estão próximas da capacidade. Então, esse é um mercado que deve crescer muito. Então, essas aplicações, ou seja, aplicações novas, né? Ligadas à transição energética, elas devem crescer 54% nesse período. Então, boa parte deste crescimento grande, até 120 milhões de toneladas, vem dessas novas aplicações. E as aplicações tradicionais, as que a gente sempre teve, elas crescem ali no período, né, no período de 5 anos, alguma coisa como 10%. Ou seja, um crescimento baixo anual, mas é isso também que puxa esse crescimento médio para baixo pelas aplicações tradicionais, que continuam crescendo,
mas que tem os seus naturais desafios de ter um crescimento maior. Na China, também os investimentos em energia, em tecnologia limpa, ele também vai se tornar o principal fator de crescimento, tá? E compensa parte dessa desaceleração da construção civil. Acho que a construção civil na China hoje, ela é percentualmente falando, né, das vendas ou da demanda, o que é o resto do mundo, ou seja, está muito próximo do que é o resto do mundo, então dá para dizer que continuar nesse padrão de consumo na construção civil deveria ser normal, ou uma visão normalizada, e aí o crescimento chinês deveria vir dessas outras aplicações. Então, tudo isso diz que, assim, a gente olha o mercado do alumínio para frente, a gente vê claramente que tem uma demanda maior pela transição energética, ou pelos materiais que seriam mais utilizados pela transição energética e a busca pela descarbonização em várias cadeias, né? Então, o que a gente tem falado muito, a gente vai sempre enfatizar isso, isso consolida, ou isso deixa claro a importância do alumínio como material para uma economia de baixo carbono, ou como material metal estratégico, né? A gente tem falado muito disso, a gente acredita muito nisso, ainda tem um espaço para se colocar a bauxita, né, o mineral, e também o alumínio como um material estratégico, porque ele é fundamental para o crescimento futuro de várias aplicações novas, como eu acabei de comentar. Muito bem, no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre o balanço. Então, falamos de oferta, falamos de demanda, como é que fica o balanço, né? Vocês veem aqui para frente, o balanço está bem equilibrado. Então, o que tem mapeado no mercado é que o que a gente vai ter de crescimento de oferta vai ser suprido por um crescimento desculpa, o que tem de crescimento de demanda vai ser suprido por um crescimento de oferta mais ou menos na mesma proporção, deixando o mercado bastante balanceado. No passado, a gente teve uma volatilidade maior, né, com anos de muito déficit e anos também de muito superávit, como foi o caso de 2020 com a pandemia. Mas para os próximos anos, o que se espera é um mercado equilibrado. Pontualmente, eventualmente, dependendo do crescimento da demanda, pode ser que a gente tenha um desequilíbrio, tá, gente? Isso aqui é a projeção, mas se, como eu falei anteriormente, se você tem um crescimento de demanda naquele ritmo que a gente colocou lá atrás, e um crescimento de oferta que não vem na mesma proporção, é natural que pontualmente você tenha desbalanços de mercado, tá? Os estoques, vocês conseguem enxergar ali, também tem, você, nesse cenário equilibrado, eles permanecem mais ou menos no mesmo patamar de dias, né, ali próximo de 50. E com a China no limite de capacidade, esse crescimento de oferta vai depender desses novos projetos no curto prazo, né, no Sudeste Asiático, que a gente consegue enxergar, muitos deles com capital chinês. E a Serril, que é, vamos dizer, a consultoria que a gente usa para essas projeções, aliás, todos os números que a gente mostrou aqui nesses últimos slides, nesse agora vem da CRU, projeta aqui o mercado caminhando para esse equilíbrio com preços que basicamente se sustentam por conta disso, tá? E dessa reorganização também do comércio internacional com a mudança, vamos dizer, da matriz de produção para outros países. Próximo slide eu vou falar um pouquinho das perspectivas de preço, quer dizer, falamos do oferta, demanda, balanço, e agora o que se impacta em preço, né? Então, aqui a gente consegue enxergar que a volatilidade potencial do preço do alumínio nos próximos anos ela é grande, tá? Pouco por isso que eu acabei de comentar, tá? Você tem, aqui a gente mostra um pouco do máximo e mínimo que a gente tem no consenso de mercado. Tudo vai depender dessa relação entre oferta e demanda, né? Do fundamento de mercado natural. Então, como eu falei, essas projeções mais altas, né, que levam o preço do alumínio acima de $3.000 por tonelada, refletem um cenário de restrição de oferta. Então, o que eu falei, se você tem uma demanda crescendo e uma oferta ainda restrita, isso pode levar a gente a ter preços mais altos, como a gente consegue enxergar aqui. O outro lado da moeda, né, quer dizer, nos preços onde você tem um mercado mais equilibrado, ou eventualmente até uma oferta maior, que pode vir de algum desses países, você tem uma pressão para preço, mas enxerguem que mesmo o mínimo, patamar mínimo de preço, ele é maior do que a média histórica. Então, já é um patamar mínimo de preço ainda alto, né? Mas o que se espera aqui é uma estabilidade do cenário base, né, que a gente consegue enxergar aqui, que é a mediana do mercado, ao redor de $2.500, $2.600 por tonelada para os próximos anos, né? Então, os principais fatores para isso é esse balanço, né, que a gente falou, e o cap de capacidade da China, e as novas capacidades que vão entrar, Indonésia, Vietnã, Índia, que depende muito vamos dizer, da capacidade de se fazer esses projetos no tempo previsto, no custo previsto, e também para eles terem acesso à energia, tá? Que é outro desafio ali para esses projetos. Demanda vai vir dessas tecnologias limpas, eu não falei, mas data centers também
tem uma demanda importante de energia, compete até com alumínio pela demanda de energia, mas também consome muito alumínio, tá? Os data centers, então robôs e outras aplicações que podem aparecer para o futuro. E acho que o caso da Indonésia ele é fundamental para a gente entender essas projeções de preço, tá, gente? Acho que aqui, se tivesse que escolher um item para a gente monitorar, é o que vai acontecer com a Indonésia nos próximos anos, tá? E também é o que diferencia os cenários projetados pelas casas mais otimistas e pelas casas mais pessimistas, tá? Quão rápida essa oferta da Indonésia vai entrar no mercado e em que proporção, ou seja, qual é o volume que essa oferta vai entrar. Então, se a oferta entrar de maneira gradual, como é o que se espera no cenário base, né, tem a tendência da gente ter esses preços mais altos, porque essa oferta não vai ser suficiente para atender aquela demanda que a gente acabou de comentar. Porém, se a entrada de oferta em capacidade na Indonésia for mais rápida ou mais forte, você vai ter naturalmente um cenário para preços mais pressionados, tá? É um pouco essa dinâmica, mas, de novo, acompanhar a Indonésia. Na Indonésia, eu diria que quase todos os projetos são chineses, tá? São empresas chinesas investindo na Indonésia. Apesar dessas incertezas aqui, o consenso é que a LME ela vai seguir resiliente, como foi naquele gráfico que a gente mostrou no passado. Volatilidade é natural que a gente tenha ao longo do tempo, né? Mas ela vai ser sustentada por esses fundamentos sólidos de oferta e demanda muito equilibrado. É um mercado que realmente traz uma segurança que a gente para a gente pensar vou dizer, nas projeções futuras, né? Porque tem esse equilíbrio entre oferta e demanda e o papel estratégico que o alumínio tem na transição energética, tá? Então, esse papel estratégico e a demanda adicional que isso pode trazer para o alumínio é bastante importante, é isso que também traz esse otimismo que muitos colocam para o mercado de alumínio, né? O mercado caminha para esse equilíbrio que a gente acabou de comentar, preços nesses patamares aqui, na casa de 2.500, 2.600, eventualmente pode ter preços mais altos. Nesse momento, a gente até está com preços mais altos, mas a gente fala muito disso, isso aconteceu também com outras commodities, é que a desvalorização do dólar impactou o preço das commodities e impactou o preço do alumínio, tá? Então, parte desse aumento que a gente teve recente no preço do alumínio tem muito a ver também, não só com esse cenário que eu acabei de comentar para vocês aqui, mas também pelo fato do dólar estar mais fraco, você valoriza o preço de commodity, né? Muito bem. Seguindo aqui na apresentação, próximo slide eu vou apresentar para vocês um pouco dessas perspectivas desse contexto macro global e os potenciais impactos para o mercado de alumínio, tá? Acho que lá na LME, algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente e a gente teve perspectivas talvez mais profundas um pouco desse contexto global e dos potenciais impactos para a indústria. E o que eu queria dividir com vocês aqui é um pouco do que a gente acredita aqui, um pouco desses movimentos de mercado. Então, são, diria, três forças transversais que, de certa maneira, vão moldar esse cenário da indústria do alumínio para o futuro, né? Conflitos e toda essa instabilidade global vamos dizer, essa competição e toda a geopolítica que a gente está sentindo hoje, como foi o caso da guerra da Rússia-Ucrânia, as tensões do Oriente Médio, várias incertezas que a gente tem no dia a dia por conta disso, basicamente isso aumenta também as incertezas que a gente tem sobre a segurança energética e a logística global. Você vê que vários os conflitos lá no Oriente Médio impactaram os fluxos de logística global e que isso, de certa maneira, pode afetar os insumos críticos, especialmente como gás natural e bauxita ou outros para a indústria do alumínio, né? Então, isso aqui deveria ser algo para a gente monitorar e se preparar para eventuais impactos aqui para frente. Todo o nacionalismo econômico e as disputas comerciais que a gente enxerga com as tarifas, né? As tarifas são os melhores exemplos disso. Parece ser algo que veio para ficar, né? Diferente do que foi talvez a última década, onde a gente tinha um crescimento do comércio entre os países. Agora a gente tem talvez um momento de mercado onde está todo mundo olhando mais para dentro, né? Colocando essas barreiras e cria um ambiente de mercado de maior competição e de maior proteção também dos empregos e da produção local nos países, tá? Então, é um cenário que a gente imagina que deva permanecer daqui para frente. A crise climática e a regulação ambiental é algo que já vem de algum tempo, né? A gente imagina que isso deva continuar, pressionar não só os governos, né? Mas também as empresas, a gente acelerar essas políticas de descarbonização, as ações de descarbonização, ampliando as exigências de rastreabilidade e de circularidade. Então, para a CBA, todo esse momento é muito positivo, tá, gente? Por quê? Porque nós já temos várias iniciativas nesse sentido, a gente já tem um alumínio de baixo carbono, já tem a rastreabilidade, a circularidade do nosso produto. Então, de certa maneira, se vierem restrições aqui ou regulamentações, a CBA está preparada para atuar nesse mercado, né?
Só que nesse contexto, acho que vale também a gente destacar, que é o que está ali abaixo, três potenciais impactos que eu diria que também representam oportunidades para nós aqui no mercado de alumínio. Então, primeiro ponto, energia é o grande motor. Isso aqui, e é por isso que eu falo também que o Brasil é um grande potencial hub de produção de alumínio. A energia é um grande motor com essa corrida que a gente está vendo pela autossuficiência energética em vários países, e muita gente investindo em energia renovável por aí. Aqui no Brasil ela é mais competitiva, tá certo? Então, isso impulsiona projetos, impulsiona mais geração, mais transmissão, especialmente dessas fontes renováveis. Tá? Então, a gente deveria enxergar o mundo caminhando para um cenário como esse. Uma reconfiguração, o segundo ponto aqui, que é uma reconfiguração do suprimento. Então, acho que a instabilidade, desde a pandemia, né? A pandemia em si, mas também a instabilidade que a gente teve desde a pandemia, acelera a busca por uma maior diversificação de parceiros. A CBA fez isso, né? Então, a gente deu o exemplo da pasta que a gente teve um impacto para nós lá em 2023. A gente tinha um único fornecedor, passamos a ter 3, 4 e de vários lugares do mundo. Então, essa diversificação de fornecedores, ela é importante. Então, estamos vivendo isso na pele, mas a gente sente que tem muitos países que estão buscando isso também, e uma regionalização da produção, ou seja, é o tal do nearshoring ou friendshoring que a gente ouve muito no mercado, né? Então, isso também é algo que traz um potencial impacto para nós, claro, no mercado, mas também uma oportunidade da gente conseguir se diferenciar aqui. E a valorização, por fim, do alumínio verde, que é o terceiro ponto, né? Nesse contexto global mais incerto, né? E a disputa por insumos mais sustentáveis, como, por exemplo, a sucata mais limpa, a sucata de boa qualidade, e uma exigência de um alumínio de menor pegada de carbono, tudo isso alinhado com essa demanda, ou toda a estratégia ESG que a gente tem, é natural que se tenha uma valorização pelo alumínio verde, uma diferenciação desse produto, tá? Como eu comentei, ainda é incipiente, é algo inicial, mas conforme o tempo passa, a gente consegue enxergar cada vez mais essa tendência se concretizando. Então, ou seja, apesar desses desafios geopolíticos e regulatórios que a gente vê hoje em dia, o alumínio está posicionado como material estratégico na transição energética e para essas cadeias de suprimento mais sustentáveis. Então, para nós, cria muitas oportunidades, especialmente para quem está preparado para atender essas exigências, que é, como falei, que é o caso nosso aqui da CBA. Tá? Muito bem, passando para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho aqui sobre vamos dizer, as tendências que a gente vê, aí sim, especificamente nos setores em que nós atendemos, nos setores que a gente atua, né? E especialmente nesse momento que o mercado global passa por essa reconfiguração. Começando aqui à esquerda, pelo setor de energia, grande aumento de demanda vindo pela busca por essa segurança energética e pela digitalização, né? Então, energia ela é um fator importante aqui. Tem projetos de geração de transmissão de energia elétrica, especialmente de fontes renováveis, no caso da geração, aceleração de investimentos, e além disso, assim, acho que cresce o consumo de energia em data centers, né, e inteligência artificial. As duas coisas em conjunto trazem muita demanda de energia, por energia, mas também muita demanda por alumínio, o que também tem um impacto interessante, uma perspectiva de crescimento até o ano de 2030, tá? Então aqui tem uma potencial oportunidade para ser capturada pela empresa. Em transportes, a eletrificação automotiva ela avança, como a gente já tem visto, né? Embora de maneiras diferentes em várias regiões. Na Europa, os subsídios e as metas para os veículos elétricos e híbridos, ela sustenta o crescimento. Nos Estados Unidos, a demanda é muito apoiada por incentivo fiscal. E na Índia, o movimento ainda é emergente, mas com potencial relevante pelo tamanho do país, né? Embalagens, a transformação aqui ela é guiada por sustentabilidade, então uma demanda global por latas que cresce bastante, tem vários países que ainda têm um crescimento grande para acontecer, mas também tem uma pressão por redução de peso e de inovações para atender às exigências regulatórias e evitar a substituição do alumínio por outros materiais. E, por fim, aqui à direita, na construção, é um setor que mantém um papel relevante no mercado de alumínio, com impulso moderado, eu diria assim, por conta até da China, né? Mas as certificações sustentáveis, como o LEED e o BREEAM, eles impulsionam as soluções mais inteligentes para as construções. Europa e China também têm políticas de eficiência energética que são bastante importantes para essas novas construções. E aí, entre todos os setores que eu mencionei aqui abaixo, gente, acho que energia e transportes são os grandes motores de crescimento para o futuro, tá? Porque a gente acredita que a gente está se preparando para atender. Embalagens passa por uma reinvenção e uma, como comentei assim, acima,
a questão de guiada pela sustentabilidade, né? E a construção ainda busca uma adaptação por esse movimento de mercado, especialmente da China, com impacto relevante em volumes, tá? Mas em todos esses casos aqui, o alumínio está bem posicionado e, de novo, material essencial para atender todas as mudanças que a gente acabou de comentar. E aí, no próximo slide, falando um pouquinho do Brasil, começando pelo setor de energia. Então, o Brasil já é um destaque, né, como referência em fontes renováveis, a gente conhece muito sobre isso, o Brasil tem reforçado esse destaque com grande potencial de expansão e uma necessidade de investimentos em distribuição e na infraestrutura elétrica em geral. Então, solar avançou muito, eólica avançou muito aqui no Brasil, alinhado à instalação de data centers, que já é uma realidade aqui para nós, né? Aumenta a demanda por cabos de alumínio e, por consequência, no caso da CBA, a gente está bem posicionado nesse segmento, com alto market share e com soluções sustentáveis para a exclusão, que também poderia atender esse mercado. Já o mercado de transporte, segundo, com o avanço da eletrificação, tem espaço para maior eficiência e redução de peso nos veículos, né? Então, isso favorece o alumínio. A CBA atua com grandes players, com as grandes montadoras, né? E a gente é pioneiro em projetos para o setor agro. Então, produtos como, por exemplo, o Battery Foil, que é um desenvolvimento recente, pode ser algo importante para o futuro e um produto adicional para a gente vender, reforça a nossa presença em mercados bastante estratégicos aqui. Embalagens, a tendência é da circularidade, como eu comentei, sustentabilidade, mas como é que você consegue conseguir fazer a circularidade desse produto, né? Então, a reciclagem, é isso que eu queria mencionar aqui do produto, uma pressão para retirada do alumínio em alguns segmentos, mas nada que nos preocupe. E no Brasil, várias oportunidades de soluções inovadoras e parcerias com convertedores, garantindo competitividade e sustentabilidade do nosso produto. E, por fim, na construção, o movimento é muito parecido com o que a gente vê lá fora, mas aqui no Brasil, a gente tem um primeiro movimento que é a modernização da construção, né? A construção mais automatizada, mais modularizada, que necessariamente vai ter incentivos para sistemas sustentáveis e uso de chapas ACM em fachada, tá? Então, no caso da CBA, pode a gente atuar muito mais forte nesse setor, nessa parte do setor, né, no high-end da construção civil, a gente consegue explorar melhor essas oportunidades com produtos de mais alto valor agregado e melhorias do nosso processo aqui para ampliar nossa participação nesse mercado. E aí a nossa linha de produto Primora é a principal vertente e oportunidade que a gente tem para capturar volume nesse setor, tá? Então, a CBA está preparada para capturar essas oportunidades, tanto em energia e transporte, como eu comentei, com inovação em embalagens. A gente acabou de desenvolver um projeto de inovação em parceria com um cliente nosso e crescer em construção, dependendo vamos dizer, da rentabilidade, alinhando essa nossa estratégia a essas tendências de mercado que a gente vê. Bom, era isso do meu lado, gente. Eu queria agora chamar de volta a Amabile para falar com vocês um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito na gestão financeira da CBA. Eu volto só para concluir as considerações finais e ficar à disposição de vocês para o Q&A. Obrigado. Bom, pessoal, para encerrar a apresentação hoje, então eu gostaria de reforçar o excelente trabalho que temos feito na gestão financeira da CBA. Começando pela posição atual de endividamento. Estamos em uma situação bastante confortável, com caixa robusto, custo médio da dívida bastante competitivo, prazo médio alongado e buscando sempre a redução da alavancagem. O nosso prazo médio hoje é de 5,5 anos, o custo médio em dólar está em 5,7% ao ano. Além disso, 96% da dívida está em dólar, alinhado com a receita, que também majoritariamente é dolarizada. O cronograma alongado de amortização não possui concentração de vencimentos no curto e no médio prazo. E com relação à alavancagem, após o pico de 7,7 vezes em 2023, nós voltamos para 2,45 vezes agora no terceiro TRI de 25, reflexo da recuperação do EBITDA. E nesse slide, nós vamos analisar as principais movimentações da dívida bruta. Aqui a gente consegue ver que no último ano foram realizadas diversas ações para otimizar a estrutura de capital. Nós realizamos mais de 1,3 bi em liquidações antecipadas, refinanciamos dívidas antigas por novas com prazos maiores e custos atrativos, inclusive de INCS, fizemos captação internacional com a SAT, Agência de Crédito à Exportação Italiana, diversificando as fontes de investimento, de financiamento. Fizemos também uma segunda emissão de debêntures de 530 milhões, que eu comentei no início da apresentação, que serviu para resgatar antecipadamente 230 milhões da primeira emissão e reforçar o caixa.
Também tivemos liberação do BNDES e FINEP para projetos de modernização e pesquisa e desenvolvimento. Com isso, no acumulado de 12 meses, a dívida bruta reduziu 12%, sendo a variação positiva do terceiro TRI de 25 reflexo principalmente das captações do período. Já no slide seguinte, é possível ver uma comparação do cronograma que tínhamos como cenário base em setembro de 24 e como estamos agora, após a exclusão das ações referentes ao plano de gestão do endividamento apresentado no slide anterior. Além de alongarmos o prazo médio de 4,66 para 5,5 anos e reduzir o custo médio de 5,99 para 5,72%, no gráfico é possível ver uma curva mais saudável para as liquidações e captações bem planejadas, aliviando os vencimentos no curto prazo, principalmente entre 2027 e 2029, e realocando para o longo prazo, entre 2030 e 32. Isso reflete a nossa estratégia de gestão ativa de dívida e aproveitamento das condições de mercado. As novas operações não possuem covenants financeiros e contam com condições contratuais favoráveis de mercado. Agora, eu vou falar brevemente sobre a nossa política financeira, que é conservadora e focada na preservação de capital. A nossa política tem 3 pilares principais: gestão da liquidez e endividamento, gestão de riscos de mercado e hedges e gestão do risco de crédito. No primeiro pilar, nós focamos na redução do risco de liquidez com as metas de manter a alavancagem em 2 vezes, o prazo médio acima de 4 anos, hoje estamos com 5,5 anos, como eu já mencionei. Limitamos a amortização anual nos 3 primeiros anos, entre 10% e 15% da dívida total, para evitar concentração de pagamentos no curto e no médio prazo. Definimos um caixa mínimo necessário, calculado com um modelo que simula cenários de variação de custos e receitas. E assim, mesmo em momentos de volatilidade, nós temos condições de honrar os nossos compromissos. Além disso, nós temos uma linha de crédito rotativa de 100 milhões de dólares com 10 bancos internacionais, que pode ser acessada a qualquer momento. Já no segundo pilar, a companhia está exposta a variações de câmbio, taxas de juros, preços de commodities e mercado de energia. Além do monitoramento constante, nós utilizamos 2 estratégias para mitigação de riscos. O hedge natural, que é casar receita e despesa na mesma moeda. Como temos receitas em dólar, faz sentido ter dívida também e contratos operacionais, como compra de energia, também em dólar. E os derivativos, como contratos de swap, que trocam os indexadores e moeda. Por exemplo, transformar uma dívida atrelada ao CDI em uma taxa fixa em dólar. E o foco do terceiro pilar é a gestão de risco de crédito. É a alocação mínima de 20% em títulos públicos. Quando aplicamos em títulos privados, só usamos instituições financeiras homologadas e respeitamos os limites definidos na política, como o rating mínimo das contrapartes. E por fim, eu vou detalhar agora a nossa estratégia de hedge. Atualmente, nós temos 2 tipos principais de hedges: o hedge de dívida e o hedge de contratos operacionais de energia. No hedge de dívida, as operações são designadas como hedge accounting. São swaps para converter dívidas, que originalmente estavam em reais ou euro para taxas fixas em dólar, principalmente para dar uma previsibilidade e não dependermos da variação do CDI ou inflação. Além disso, nós temos NCEs dolarizadas, que totalizam 331 milhões de dólares e foram designadas como hedge accounting, para cobertura de fluxos de caixa relacionados a receitas futuras em dólares, sendo reconhecida em outros resultados abrangentes. E essa será apropriada ao resultado nos vencimentos originais da dívida. Assumindo um câmbio de 5,50, nós estimamos nos próximos 12 meses uma redução de 147 milhões na receita, pela realização de câmbio da variação cambial dessas operações. E a cada 10 centavos do câmbio, temos uma variação cambial adicional de 11 milhões. É importante mencionar que esse efeito é não caixa, uma vez que parte desses empréstimos foram refinanciados e os vencimentos da dívida ocorrerão entre 2027 e 2032, enquanto a realização do hedge accounting ocorrerá nas datas originais até o início de 2029. Já o hedge de energia, temos contratos de swap com vencimento de 2028, como vocês já bem sabem, que foram firmados com o objetivo de reduzir a exposição de risco, trocando a exposição de IPCA e GPM para valores fixos em dólar. Essa operação ela foi designada como hedge accounting, visando a proteção do risco de descasamento do fluxo de caixa entre receita futura dolarizada e o custo da aquisição de energia elétrica indexado à inflação. Este é reconhecido também em outros resultados abrangentes, e ele vai ser apropriado no resultado, no custo, mensalmente até o final da operação.
Em 2025, nós tivemos um incremento no custo de 60 milhões de reais referente à liquidação financeira desses swaps. Além dos instrumentos financeiros, nós temos também um hedge natural, proveniente dos nossos contratos que firmamos de energia já precificados em dólar, alinhado com a estratégia de hedge que garante que mesmo com oscilações no dólar, na inflação ou nos juros, nós conseguimos manter o fluxo de caixa estável e o resultado previsível. Bom, com isso, nós encerramos a apresentação. Agora o Luciano volta para passar pelas mensagens finais e, na sequência, me junto a ele para o Q&A. Obrigado, Amabile. Bom, pessoal, indo aqui para as mensagens finais, né, só para concluir o call, depois a gente pode ficar à disposição de vocês aqui para uma conversa. Acho que são 5 takeaways principais aqui. Então, nossa estratégia ela é focada em crescimento sustentável e fortalecimento dessa nossa competitividade, como eu comentei, mas a gente também quer equilibrar risco e retorno para maximizar o valor e garantir essa resiliência do nosso portfólio de ativos de longo prazo. A gente vai sempre buscar maximizar o valor da integração, né, capturando sinergias em toda parte da cadeia de valor, que é um dos principais diferenciais competitivos da CBA, é o que nos trouxe até aqui, né, ao longo desses 70 anos, e é o que vai nos levar também aos próximos 70 anos, é essa integração na cadeia, é um grande diferencial competitivo nosso. A gente está bem posicionado para capturar essas oportunidades de mercado, tá? Então, e aproveitar fundamentos mais favoráveis para esse setor no futuro, não só por esses diferenciais competitivos que a gente falou aqui na apresentação de hoje, mas esse portfólio de projetos de crescimento também para o futuro, que vai trazer ainda mais solidez, ainda mais resiliência para esse nosso negócio. A flexibilidade na alocação de CAPEX é bastante importante. Então, como eu falei, a gente vai adequar a execução do CAPEX, disponibilização principalmente à nossa geração de caixa. Tem ali um padrão mais ou menos estável que a gente pretende investir todo ano, mas ele pode mudar se o mercado for diferente, né? Especialmente se o mercado estiver mais otimista, a gente pode investir mais, pode acelerar muitos desses investimentos aqui. E essa gestão financeira que a Amabile acabou de comentar, quer dizer, uma gestão financeira sólida. A gente passou por volatilidade ao longo dos últimos anos, não só desde o IPO, né, que vocês sentiram junto com a gente, mas também antes do IPO. A gente está acostumado com isso, esse mercado é assim, mas com uma gestão financeira mais sólida, mais conservadora, como a gente colocou, buscando sempre essa redução de custo, a competitividade do ativo o tempo todo, é o que vai garantir que a gente consiga passar por esses momentos de mercado de maneira mais, eu diria, menos turbulenta do que muitos dos nossos concorrentes podem passar pela frente, tá? Então, olhando todos esses pontos aqui, de fato é um ativo diferenciado. A gente acredita muito no que a gente tem em mãos aqui, tem muita coisa para a gente fazer ainda, mas esse é um ativo com claros diferenciais e que a gente pode se beneficiar ainda muito do que vem pela frente no mercado, tá? Resumo era isso, gente. Sim, acho que foi uma apresentação diferente, né, para vocês, que a gente falou um pouquinho da estratégia. Foi interessante dividir isso com vocês. E a gente está aberto agora para uma conversa, para as perguntas e respostas de vocês. Muito bom. Temos aqui já algumas perguntas na fila. A primeira pergunta vem do Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, Rafael. Bom dia a todos. Obrigado por pegar minhas perguntas. Parabéns também para a empresa e todo o time de RI pela organização do evento. Sempre importante e legal aí ouvir de vocês, principalmente na parte estratégica. Luciano, eu vou focar aqui na parte estratégica, principalmente no seu último slide dos seus takeaways aí para frente. De repente, queria ouvir um pouco mais aqui de você sobre essa flexibilidade de CAPEX para os dois lados, né? Naquele seu cenário em que a Indonésia acelera, né, a entrada de capacidade, que é um cenário, eu também estive na LME Week, foi um dos tópicos, de fato, que foram bastante conversados e que eu confesso que é difícil traçar um cenário, né? Então, pegar do lado negativo, né, esse cenário que entra mais capacidade, a gente vive num ambiente de preço um pouco mais comprimido, que tipo de flexibilidade você entende, né? A empresa tem um pipeline de projetos estratégicos importante, então talvez entender aqui que tipo de flexibilidade desse lado você tem, né? E qual seria o nível mínimo de CAPEX para frente. E do lado positivo também, né? Que tipo de investimento para vocês faz sentido? Se alguma daquelas tem macro tendências, né, que vocês comentaram no início da apresentação,
se concretizam ou ganham tração? Que tipo de investimento faz sentido para a empresa? Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, acho que a flexibilidade aqui, ela está sempre relacionada àqueles projetos de expansão e modernização, tá? O sustain, é óbvio que também você tem alguma flexibilidade, mas sempre que você trabalha ou você reduz um pouco o sustain, você naturalmente está aumentando o risco da sua operação, que não é o que a gente quer, tá? Então, eu diria que o que a gente coloca ali como o que a gente pretende investir de sustain por ano, que é na casa de 500 milhões, que esse ano vai ser um pouquinho maior do que isso por conta do ocorrido na Alumina, eu diria que talvez possa ser um patamar mínimo, tá? E de novo, se a gente fizer abaixo disso, é porque a gente está buscando, vamos dizer, correndo algum risco a mais que talvez a gente não queira, é muito mais uma questão de mercado, mas não é o que a gente espera, tá, Rafael? Nos projetos de expansão e modernização, vamos dizer, esses 300 milhões por ano, mais ou menos, esse é um que tem essa flexibilidade, que eu consigo trabalhar para mais ou para menos. É claro que quando você já tem um projeto aprovado e em execução, você reduzir esse capex ele é mais difícil, então você tem talvez ali um horizonte de alguns meses de alguns desses projetos em execução, da gente pelo menos terminar esse projeto e fazer o investimento, mas para aqueles projetos ainda não aprovados, ou os projetos que ainda estão no horizonte, eu diria que a flexibilidade ela é integral, tá? Então é isso, quer dizer, a gente vai sempre estar nesse nível de flexibilidade na casa de uns 300 milhões ali, que a gente pode trabalhar para lá ou para cá. Assim, olhando a tua pergunta da questão da Indonésia, de fato, assim, eu diria que não é só no CAPEX que a gente vai trabalhar se a gente tiver um cenário de preços mais baixos, tá? A gente já viveu isso lá em 2023. Tem também toda a questão de custos, né? Então, tem um trabalho para ser feito aqui em custo também, e vários dos projetos que vêm pela frente, eles reduzem nosso custo, melhoram a competitividade, então também acelerar algum desses projetos, quando o mercado estiver, como está agora, estável, ou um cenário mais otimista de mercado, ele é bastante importante para a gente para aumentar ainda mais essa nossa resiliência e os nossos custos, né? E para frente, quer dizer, se a gente tiver um mercado mais otimista, um mercado com preços melhores, a gente tem aqui algumas restrições, por exemplo, um projeto de religamento da Sala 1, que é um bom projeto, um projeto com alto retorno para a gente, ele depende da gente fazer aquele trabalho de desengagalamento na sala pasta, né, o projeto da sala pasta, e o desengagalamento na alumina, que é o projeto de purificação do licor. Então, esses dois precisam vir antes, tá? É claro que eu posso fazer o religamento da sala 1, mas se eu fizer isso sem ter esses dois projetos, eu vou ter que ou comprar pasta no mercado ou comprar alumínio no mercado para operar. Então, você tem um custo maior em cima disso, tá? Então, daria para acelerar, aí depende muito do cenário que a gente tem pela frente, mas o normal seria a gente primeiro fazer a sala pasta, depois fazer a purificação do licor, para depois fazer o religamento da sala 1. Tá? É mais ou menos assim que a gente está com as perspectivas aqui. Então, esse é um primeiro movimento. Então, dá para a gente acelerar esses três projetos, tá? São projetos que estão bem, eu diria que eles estão bem prontos para serem executados, lembra? Porque eles já estavam em execução lá em 23, a gente teve que parar, os equipamentos já estão prontos, né? Já estão, muitos deles estocados na própria fábrica, então aqui é só questão de timing da gente colocar isso em operação. A outra vertente de aceleração está nos projetos de reciclagem, ou nos pequenos projetos de expansão de capacidade ou de modernização nas linhas de produção. Esse é bastante modular, mas esse também pode ser acelerado a qualquer momento e são investimentos menores. Mas, por exemplo, você colocar um forno rotativo para a produção de material reciclado na CBA é um dos projetos que está no pipeline no futuro, que pode ser acelerado, assim como outros similares a esse, em que você adiciona capacidade através do processamento de material reciclado. Então, o que temos em mãos, isso é hoje. Assim, esse pipeline que a gente mostrou aqui e aquilo que a gente pode desenvolver. Eventualmente, no futuro, pode ser que a gente trabalhe em novos projetos ou novas tecnologias que acelerariam ainda mais esse potencial. Por hora, a gente ainda continua trabalhando com esse aqui que está no pipeline. Perfeito, Luciano, obrigado. E como segunda pergunta, ainda aqui focando na parte estratégica, que eu entendo que é o tema aqui, queria perguntar sobre bauxita, né? Como que você vê a CBA posicionada em termos estratégicos? A gente tem visto nos últimos anos algumas disrupções no mercado de bauxita, entender também sua visão sobre a importância do projeto Rondon, enfim, falar um pouco mais aqui dessa parte aqui da empresa e desse mercado. Obrigado. Legal. Bom, na bauxita, Rafael, a gente tem um sistema todo que foi concebido e construído, né, para ser otimizado para suprir a fábrica de alumínio, né, que são as nossas duas minas
em Minas Gerais, né, em Poços de Caldas e em Miraí, e uma terceira mina em Goiás, em Barro Alto. São minas que têm reservas e recursos para longo prazo, mínimo de 20 anos aqui, mas na nossa visão, muito mais do que isso, tá? Não estão certificados esses mais de 20 anos, mas na nossa visão, a gente tem um conhecimento grande ali, acredita que tem. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. E para o futuro da CBA, no site de alumínio, da maneira como ela é hoje, essas 3 minas garantem um longo prazo e isso continua, vamos dizer, com essa competitividade que você tem hoje. Claro que essa bauxita chega de ferrovia para a nossa fábrica e o transporte ferroviário não é tão barato, então, mas de qualquer maneira, ele é competitivo, como vocês podem ver ali, vocês puderam ver ali no slide que a gente mostrou do cash cost, nossa alumina está sempre posicionada ali no primeiro quartil ou muito próxima disso, eventualmente no segundo quartil. Então, a gente tem uma competitividade boa com esse sistema do jeito que é, e isso permanece assim para o longo prazo. Rondon é uma opção adicional que a gente tem, né? E Rondon, se nós desenvolvermos, ele vai ser um projeto para vender bauxita no mercado internacional, tá? Não vai ser para suprir bauxita para a CBA, como eu falei, para a CBA, da maneira como ela é hoje, tem essas 3 minas que são suficientes. Rondon tem seus desafios e para projetos como esse, o desafio logístico é natural que seja importante, né? Então não é diferente, a gente sabe disso, a gente falou muito sobre isso também com o mercado já, mas o que aconteceu, talvez, no último ano, vai? O que você comentou, Rafael, essa instabilidade que tem acontecido na Guiné, e para todos entenderem, para quem não conhece, né, o que está acontecendo na Guiné é um pouco do que já aconteceu com a Indonésia. A Indonésia, há alguns anos atrás, ela proibiu a exportação de minério de níquel primeiro, depois de bauxita, e o objetivo dele sempre foi de incentivar para que houvesse mais investimento em refinarias ou em etapas à frente na cadeia, para que o royalty que você deixe no país ou para que você deixe um impacto maior no país, não só exportando o minério, né, o produto de mais baixo valor agregado, para que você exporte produtos de mais valor agregado. Tá? Então, o que a Guiné está tentando fazer é mais ou menos algo similar. Mas teve algumas interrupções ali de minas na Guiné, o que gerou uma preocupação no mercado. O mercado hoje ele é muito dependente da Guiné. A Guiné saiu de um player, diria que irrelevante há 15 anos atrás, para o maior player e diria que 70%, 80% do mercado transoceânico de bauxita hoje ele vem da Guiné. É um risco muito grande para a indústria. Não é só para a bauxita em si, é para a indústria do alumínio inteira, né? Porque se você não tiver a bauxita vindo de lá, você vai impactar o restante da indústria. E aí, vários dos players da indústria que se atentaram a isso começaram a buscar alternativas, e aí a gente entra com o Rondon. O Rondon é um projeto pronto para ser desenvolvido, né? Pronto para ser construído. Ele é um projeto interessante. E aí você tem, natural, um aumento de interesse por esse projeto. A gente sempre falou que a gente vai buscar parcerias para esse projeto. A gente já, inclusive, desde o IPO vem anunciando isso, e a gente está trabalhando nisso. Quer dizer, por hora não tem nenhuma novidade aqui para a gente comentar, mas é só que eu diria que tem um interesse grande por esse projeto e pelo desenvolvimento dele. E se fizermos, o que a gente vai tentar fazer é com que a CBA invista mais nesse sistema aqui do Sudeste, né, no sistema que a gente já tem hoje, que é a CBA e tudo isso que vocês acabaram de ver nessa apresentação, e que eventuais parceiros sejam responsáveis vamos dizer, pelos investimentos em bauxita, e a gente, obviamente, teria uma participação ali que poderia se aproveitar desse projeto no futuro. Perfeito, obrigado, Luciano, obrigado, Amabile. Obrigada, Obrigado, Rafa, Rafael. pela pergunta. A próxima é do Edgar Souza, do Itaú BBA. Por favor, Edgar. Bom dia, Luciano. Bom dia, Amabile. Obrigado pelas perguntas. E parabéns pelos resultados. A gente vendo se concretizando a melhora de alumínio que era esperada, né? Eu tenho duas perguntas. Começando um pouquinho discutindo a parte de CAPEX aqui ainda. Talvez um follow-up em cima da pergunta do Barcelo. O meu ponto é o seguinte, eu estava talvez esperando uma atualização daquele cronograma que foi passado no CBA do ano passado, mas se a gente puder colocar de outra forma, talvez dá para entender um pouquinho como que vocês estão esperando essa modulação de CAPEX para frente, né? Se a gente olha para a linha de manutenção e reformas, esse ano vocês estão rodando acima dos 500 milhões, você mesmo comentou, Luciano, o que é um nível acima dos 350, 400 milhões que vocês vinham rodando nos últimos anos. Então, eu queria entender aqui o seguinte, esses 500 milhões, pelo que eu entendi, Luciano, parece ser um novo patamar de CAPEX de manutenção que vocês devem rodar. E aí, o primeiro ponto é,
que levou ao aumento nesses níveis versus o que vocês vinham rodando antes? É, e dado que você, pelo que eu entendi, não quer aumentar o seu CAPEX total por ano, o que dos investimentos que já estavam decididos de ser feitos estão sendo de certa forma arrastados para frente, né? Assim, o que você já está modulando para acomodar um CAPEX de manutenção talvez um pouco mais alto? Essa é a minha primeira pergunta. E aí, o segundo ponto, eu queria entrar mais um pouquinho em custo. Acho que ficou bem legal esse slide que vocês mostraram da competitividade da CBA versus o resto da indústria. Mas quando a gente olha para 23 e 25, que foram os anos que vocês tiveram alguns problemas operacionais, a gente vê que a competitividade da CBA versus a média da indústria fecha bastante. Então, vocês estavam ali com 25%, 30% a menos de custo e vão para um patamar mais próximo de 10%. Pensando para frente, como é que vocês estão entendendo um pouco essa trajetória de custo, né? Assim, tem alguma expectativa para 26 de uma melhora adicional? Tem alguma coisa que pode ser feita? Obviamente a gente larga, talvez num quarto Q, já sem os efeitos das paradas, mas queria ouvir um pouquinho de vocês o que está sendo feito na linha de custo, se tem algum objetivo, algum target de redução de custo e assim por diante. Obrigado, pessoal. Legal. Obrigado, Edgar. Bom, falando de CAPEX, você tem razão, quer dizer, talvez primeiro a sua primeira pergunta, né? Esse ano a gente teve o impacto da instabilidade operacional da Alumina, tá? Que esse que é o principal fator ali que nos gerou uma necessidade de fazer um gasto adicional em sustain, tá? E a gente até aproveitou o fato de parar temporariamente alguns fornos, as salas fornos, para também já fazer reforma daqueles fornos ali que muitos deles estavam em final de vida útil, né? Então você tem um gasto adicional aqui esse ano, mas ele é muito relacionado a isso. Além disso, é natural que você tenha uma inflação, tá? Então, também a inflação ela impacta para nós como impacta para todos, tá? Então, também isso é natural de acontecer. Mas, voltando para a tua pergunta, dos projetos vamos dizer, de crescimento futuro, a gente não colocou o cronograma aqui justamente porque não tem grandes mudanças em relação àquilo que a gente já tinha colocado no ano passado. E porque depende também, por isso que a gente enfatizou muito essa questão da flexibilidade, depende muito de como é que o mercado vai estar daqui para frente. Então, se a gente tiver um cenário mais otimista, um cenário mais, vamos dizer, favorável, é natural que a gente busque uma aceleração desses projetos, como a gente comentou. Mas se a gente tiver um cenário mais restrito, aí, eventualmente, a gente possa fazer uma postergação adicional. No curtíssimo prazo, e aí até por conta para adequar o investimento deste ano, o que a gente fez foi basicamente pegar aquele cronograma que você tem lá e só vamos dizer, postergar ele no tempo alguns meses, tá? E ali, eu diria que o projeto mais de curto prazo, que foi postergado da sala pasta, mas ele continua no portfólio ali com alguns meses de defasagem, tá? E a gente mesmo fazendo essa postergação, a gente, na sala pasta especificamente, a gente tem feito, aproveitando momentos de paradas para manutenção, a gente já tem feito parte do projeto nessas paradas, tá? Então, a gente está tentando otimizar um pouco esse investimento que ainda vai ser feito mais para frente, de maneira que, quando ele for feito, você vai ter um impacto menor na operação, tá? Mas, sem grandes novidades, até foi intencional nosso de não passar o cronograma, porque, de fato, não tem nada de novo para a gente colocar aqui, e a gente agora vai trabalhando esse pipeline da melhor maneira possível, conforme a geração de caixa. Quanto à pergunta de custos, que eu acho que é importante mencionar, você falou bem, quer dizer, em 23 e 25 a gente teve um custo maior por conta dos problemas operacionais, mas eu só tomaria um cuidado quando a gente se compara com a curva de custos global, tá? Acho que são dois fatores principais que a gente tem que sempre levar em consideração. Primeiro, o câmbio, e aí o câmbio que eu estou dizendo é a desvalorização do real, tá? Ou valorização do real. Não como aconteceu recentemente, que é uma desvalorização do dólar frente a todas as moedas, tá? Mas especificamente quando o real tem algum descolamento, você tem uma melhora da nossa competitividade. É natural, que foi um pouco do que aconteceu, talvez, desde 2021 até 23, né? Porque a gente teve, de fato, uma desvalorização do real forte naquele momento, e isso nos trouxe uma maior competitividade, tá? Então, esse é um primeiro fator. Agora, natural, com um dólar um pouco mais fraco, e o real um pouco mais forte, a gente tem uma perda de competitividade, mas no final das contas esse movimento é muito mais
relacionado ao dólar, então a gente acaba que mantém a mesma competitividade frente aos nossos concorrentes. Mas outro ponto bastante importante é que muitas das operações do mundo, eles compram alumina ou eles compram energia elétrica no mercado. Então, a volatilidade do preço da energia nos mercados locais pelo mundo e a volatilidade do preço da alumina no mercado também impacta essa nossa competitividade. Tá? Então, quando a gente se compara com o mundo, isso também acontece. Então, por exemplo, a alumina é um grande exemplo, né? Porque ano passado, por conta das rupturas que houveram na cadeia de bauxita e alumina em Austrália, Índia, China e Guiné, a alumina bateu $800 por tonelada. Então, quem compra a alumina, ou quem comprou a alumina naquele momento, piorou o posicionamento da curva de custos de maneira temporária. Mas aí, a alumina hoje está num patamar muito baixo, né? Então, um patamar ali abaixo de $400 ou até mais próximo de $300, que também coloca esses produtores que compram alumina numa posição favorável. Então, depende muito da dinâmica desses mercados, o nosso posicionamento. Tá? Como eu falei, o nosso custo ele é mais estável do que a média da indústria, mas de tempos em tempos eu posso ter ali uma pior ou melhora da nossa competitividade. Mas voltando para a CBA, para o teu ponto, a gente continua com várias iniciativas para a melhoria do nosso custo, tá? Isso diria que é quase que recorrente nosso aqui o tempo todo. A gente tem uma intenção, uma ambição de, pelo menos nas condições atuais de mercado, tá? Com os preços dos insumos mais ou menos como eles estão, da gente colocar o nosso custo médio, sem a depreciação, tá? Só o cash cost do alumínio líquido na casa de 9 a 10 mil reais por tonelada. Então, esse talvez o objetivo, é algo que a gente gostaria de ter. Hoje está mais próximo de 11, né? Por conta um pouco do que ocorreu esse ano. E isso, com um câmbio ali um pouco acima de 5 ou mais próximo de 5,50, vai garantir que a gente tenha uma competitividade de longo prazo, tá? Então, aqui o trabalho nosso é esse, continuar os esforços dentro de casa para melhoria da nossa produtividade, melhoria das eficiências, trabalhar melhor todos os custos de cada etapa da cadeia produtiva para a gente conseguir reduzir esse custo lá para frente, tá? E trabalhar nesse patamar que seria um pouco abaixo de $1.800 por tonelada, né? E aí, só se eu puder complementar aqui, a melhora para 2026 volta para um patamar de 2024, que a gente entende que é um patamar normalizado aqui, e essa melhora vem basicamente de alumínio, então tem espaço ainda, né, para melhora. A gente já viu no TRI a TRI uma recuperação do cash cost de alumina dentro do alumínio líquido. Para o próximo trimestre a gente vê ainda, então tem espaço para ver essa queda até o primeiro trimestre de 26. Quando deve já entrar no patamar normalizado que a gente via em 2024. E os outros insumos, eles estão se mantendo mais estáveis, né? Obviamente, a energia tem sua sazonalidade, né, entre um trimestre e outro, mas a perspectiva para 2026 é pasta nórdica e energia ficar bem parecido com o que a gente viu em 2024, né, que a gente viu esse ano mesmo. A redução vem basicamente de alumina, e aí, né, para ficar nesse patamar que o Luciano comentou de 10 mil reais por tonelada. E o que a gente também não pode também deixar de reconhecer que esses momentos de instabilidade operacional que nós tivemos em 23, 25 são momentos também de grandes aprendizados, né? A Salas Formes é um bom exemplo, porque aconteceu lá o problema em 23, mas o padrão de operação das Salas Formes hoje é muito melhor do que era há 2 anos atrás, tá? Então, o fato da gente ter tido o problema nos trouxe também muitos aprendizados e uma nova forma de operar o ativo que trouxe muito ganho, tá? Então, eu tenho uma expectativa que o mesmo aconteça com a Alumina, tá? A partir de agora, com a instabilidade que a gente teve esse ano. Então, é isso, a gente tentar, mesmo que seja de pouco em pouco, né, um ganho aqui, um ganho ali, a renegociação do contrato de gás, que eu acabei de comentar na apresentação, coisas assim que isoladamente podem até ser pequenos, mas quando você soma vários desses, você acaba tendo um impacto relevante nos custos, né? Perfeito, obrigado. Obrigado, cara. Obrigada. A próxima pergunta vem do Guilherme Nips, da XP. Por favor, Guilherme. Bom dia, Luciano, Amable. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo. Bom dia, Opa, Guilherme. bom dia. Tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Vocês comentaram já sobre a parte de redução do custo de alumina ali, por conta da parada de manutenção da refinaria, mas vocês puderem detalhar um pouco melhor como é que está a evolução da parada de manutenção ali, se já esperam alguma
normalização aqui das operações olhando para frente, se vocês puderem até quantificar um pouco melhor esses custos. Eu lembro que no trimestre passado vocês passaram um aumento ali na casa de 150 milhões de reais em custo, algo na casa de 50 a 100 passando no CAPEX. Então, se vocês puderem dar essa abertura um pouco melhor com relação a esse custo de alumínio, acho que vai ajudar bastante a gente aqui. E a minha segunda pergunta vem do lado de geração de caixa. É legal que vocês tiveram aí já uma geração de caixa positiva no trimestre. Uma parte relevante dessa geração de caixa vem ali do lado de estoques, que eu acho que era um negócio que também vocês já vinham guiando. A minha pergunta aqui é se no nível atual a gente já deve estar vendo algo mais normalizado do lado de capital de giro, ou se a gente ainda tem alguma gordura aí para esse lado de estoque, principalmente, e até essa performance de geração de caixa e capital de giro, olhando o quarto trimestre, olhando para frente. Então, acho que era isso. Primeiro, alumna e depois nessa parte de geração de caixa e capital de giro. Obrigado. Legal, obrigado, Guilherme. Bom, no caso da Alumina, talvez eu possa dar um pouco mais de cor aqui, que é interessante que a gente está melhor do que a gente imaginava, tá? A gente tinha dado a notícia no último call de resultados e a perspectiva naquele momento é que até o final do ano a gente teria tudo de volta ao normal e essa perspectiva segue sendo a mesma, tá? Mas por que ela foi melhor do que o esperado? Porque, lembra, só para dar um pouco mais de informação, nós temos mais do que 50 tanques na Alumina, né, dessa parte da hidrólise, dos quais 16 estavam com aquelas incrustações que a gente comentou, que a Alumina aderiu à parede do tanque, né? E na nossa visão, naquele momento, no segundo TRI, nós teríamos que fazer a remoção física dessas incrustações para os 16 tanques. E aí, com o trabalho que a gente fez, e isso é um trabalho que era complexo, é um trabalho fisicamente complexo, né? São tanques grandes, um acesso mais difícil, então isso tomou mais tempo do que a gente imaginava. Até foi um pouco da surpresa que nós tivemos no resultado do último trimestre, veio talvez da dificuldade maior que a gente encontrou naquele momento para fazer a recuperação dos tanques, tá? Então é por isso que a gente colocou essa perspectiva de que até o final do ano a gente resolveria. Mas o que aconteceu de lá para cá é que a gente conseguiu trabalhar em melhorias do processo ali e fizemos alguns bypass ali no processo produtivo, de maneira que a gente conseguiu limpar quimicamente muitos desses fornos, ou seja, eu não precisei entrar no forno e fazer a limpeza física, a remoção física da incrustação, eu fazendo só uma recirculação do líquido com temperatura ali, a gente conseguiu fazer a remoção dele de maneira química, tá? Então, eram 16 fornos, 16 tanques dos mais de 50 que estavam incrustados. A gente imaginava que ia ter que fazer a reforma dos 16, né, a remoção da incrustação dos 16, e na prática esses 16 viraram 5, porque os 11 nós conseguimos fazer essa limpeza via química, tá? A limpeza química é uma limpeza que demora uma semana e meia, alguma coisa assim, algo muito mais rápido para você fazer a limpeza. Então, no final das contas, foram 5, dos quais 3 já estão prontos, os 2 estão agora em processo de finalização, tá? Então, o que a gente espera é que agora, já nesse mês, a gente consiga finalizar. Então, aí, vamos dizer, a questão da limpeza dos tanques, ela está pronta, mas a operação da Alumina, eu diria que ela vai estabilizar até o final do ano, tá? Eu diria que o primeiro TRI do ano que vem é o TRI onde a gente vai ter, de fato, um impacto mais integral desse benefício da Alumina operando a plena capacidade. Mas você já consegue enxergar esse benefício gradual nos resultados desse ano. A gente falou lá atrás, como você bem falou, assim, um impacto acima de 200 milhões, né, dos quais 150, um pouco mais de 150 estava em custo ou em EBITDA, e o restante em CAPEX. E a gente tem passado no mercado que ele é gradual. Eu diria que a gente ainda teve mais uma compra de alumínio nesse segundo semestre, tá? Dá mais ou menos uns 50 milhões, que é o mesmo valor do impacto da compra que a gente já falou no segundo TRI. Então, outros 50 milhões de impacto. Diria que ele está mais ou menos dividido meio a meio entre o terceiro e o quarto TRI, tá? Porque a gente fez a compra no mês de setembro. Então, tem esses 50 milhões. E eu diria que é um impacto para o terceiro TRI menor do que 100 milhões e para o quarto TRI menor do que 50, tá? Que significa que já tem esses 25 milhões aí da compra de alumina, mais alguma coisinha que tem de resíduo marginal ali. Você vê que ele é realmente gradual vamos dizer, constante, né? Você tem uma queda constante desse impacto, de maneira que ainda impacta o quarto TRI vamos dizer, num valor muito menor, de maneira que a gente, ano que vem, vai estar operando já a plena capacidade. Do CGO, talvez eu possa comentar também, Amabile,
Aqui, eu diria o seguinte, só um cuidado, ainda tem espaço para a gente reduzir SJO, muito provavelmente agora no quarto TRI, tá? E principalmente também na linha de estoques, como como você comentou, já fizemos alguma coisa no terceiro TRI, mas ainda tem também reduções para serem feitas no quarto TRI, então ainda tem espaço para a gente reduzir capital de giro. Mas o cuidado que eu queria colocar para vocês, só que o começo do ano que vem, é um momento para a gente recompor estoques, tá? Então, e não é só recomposição dos estoques que caíram esse ano. Existe uma sazonalidade no nosso negócio que sempre acontece, aonde a gente produz mais e aumenta estoques no primeiro semestre para vender esse estoque no segundo semestre, tá? Esse ano foi assim, ano passado foi assim, todos os anos, se vocês olharem nossos números, historicamente, vocês vão encontrar esse padrão. Este ano foi um pouquinho maior do que o normal por conta da instabilidade operacional. Então, alguns itens a gente teve um estoque a maior, alumínio é um deles, né, que a gente acabou tendo que comprar alumínio e por isso teve um estoque a maior. Mas olhando para frente, então, a gente deveria ver no começo do ano que vem uma volta de alguns desses estoques para uma recomposição ou para uma construção, talvez, de um estoque para ser vendido no segundo semestre, depois, no segundo semestre do ano que vem, de novo, uma redução desses estoques. Tá? Esse movimento a gente sempre vai ver. Perfeito, super claro e parabéns pela performance aí, pelo detalhamento estratégico. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigada. A próxima pergunta vem do Pedro Melo, do Citi. Pedro, por favor. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Primeiro, obrigado aí pelo espaço, parabéns pelo evento e pela melhora sequencial dos resultados. Primeiro, eu vou fazer um follow-up aqui no Q4, né, em questão de custo. Então, se vocês puderem dar outlook de custos, não só de alumina, mas também de outros custos importantes que vocês têm, e também casar essa pergunta com sazonalidade típica, né, e com a retomada da produção de alumínio líquido no Q4. Então, entender direcional de margem, como a gente poderia entender evolução de margem para o Q4. E aí, em segundo lugar, eu queria explorar um pouco mais a estratégia de mix de vendas de vocês, mais voltado para lingotes, né? A gente sabe que foi algo que ajudou bastante em volume, tem ajudado o volume, a demanda está boa, mas eu queria entender como que vocês estão observando essa estratégia para os próximos trimestres e, sobretudo, para o próximo ano, se dado que esse mix de venda, né, ele acaba penalizando um pouco, né, em termos de prêmio, se isso deveria ter algum impacto em margem, sobretudo para o ano que vem, onde a gente está esperando uma normalização de EBITDA. Então, são esses dois pontos, um pouco mais de cor aqui no Q4 e explorar um pouco o mix de venda para lingote. Obrigado. Quer comentar dos custos? A Marília fala das vendas? Sim, sobre os custos, como eu comentei, né, a gente viu de fato já nesse trio uma queda do custo da alumina, então tem espaço para ter uma queda ainda gradual até 2026, até o começo de 2026. E já as outras linhas, as principais insumos, né, que é pasta nórdica e energia, algo parecido ainda com o que a gente viu no terceiro TRI, então energia tem a sazonalidade também no quarto TRI, pasta nórdica tem se mantido bastante estável, o que tem espaço talvez para cair ainda, também reflexo da recuperação da alumina, né, mais próximo da normalização aí da produção de alumina, custos fixos e custos variáveis, mas é marginal o que tem para recuperar. Mas isso até o primeiro TRI de 26, como eu já comentei. Então, essas são as principais linhas aqui, é o que o Luciano também comentou na apresentação, né? A gente está sempre olhando para melhora de custo, é o que está na nossa mão aqui, é realmente otimizar os custos. A gente está sempre buscando dolarizar mais os custos para ficar casado com a receita. E uma das coisas que o Luciano comentou, por exemplo, é sobre o contrato que a gente assinou para gás natural agora, 100% no Mercado Livre, e isso vai otimizar também com relação ao custo na alumina. Então, a gente tem espaço para melhorar um pouco e ir para o patamar que a gente falou no ano que vem, mais próximo de R$ 10.000 por tonelada. Legal. E na parte de vendas, Pedro, aqui, assim, um cuidado, eu vou te dar uma resposta, mas só um cuidado de que esse é bastante dinâmico, tá? Como eu falei, a gente tem, quando tem essa flexibilidade de produzir diferentes produtos, de, obviamente, atuar em diferentes segmentos,
a gente pode mudar isso dependendo de como vamos dizer, da maneira como o mercado se apresentar para a gente, né? Então, o que aconteceu nesse terceiro TRI e o que a gente espera para frente, né? No terceiro TRI, a gente teve ali um impacto de talvez uma redução de vendas de tarugo, como eu comentei, ou de demanda, né? Não só de vendas, mas de demanda pelo tarugo, que nos fez buscar outros mercados. A gente, claro, pode buscar, por exemplo, a exportação do tarugo, se a gente não está vendendo tarugo tanto no mercado interno, mas também outros produtos. E a gente entendeu ou enxergou que o lingote estava nos oferecendo uma rentabilidade melhor para a exportação, tá? Até por conta daquilo que eu comentei da questão dos compradores se antecipando em relação ao CBAM lá na Europa. Então, isso aconteceu agora. Daqui para frente, o que a gente sente nesse mercado é que o mercado de tarugo continua bom. Então, eu diria que o quarto TRI, só também um pequeno detalhe, dezembro não é um mês bom, tá? Assim como dezembro e janeiro não são meses tão bons assim de vendas, é natural que você tenha muitas férias coletivas, então, fazendo vamos dizer, esse disclaimer, mas no restante, a venda de tarugo segue muito boa, tá? Até melhor do que a gente imaginava nesse momento. Então, o que é algo que a gente sempre brinca aqui, que a gente faz a gente dá uma visão mais cautelosa para vocês já há mais de um ano, né, que a gente dá essa visão mais cautelosa por conta das taxas de juros aqui no Brasil, né? Então, as taxas de juros do Brasil vinham crescendo desde o ano passado, a gente vinha dando essa visão mais cautelosa. Olha, gente, taxa de juros eventualmente pode impactar um mercado ou outro aqui e a gente pode ter algum impacto em vendas. E na prática, a gente teve algum impacto, sim, como eu falei, mais concentrado no mercado de construção, que é a demanda por tarugo, mas ainda assim, um impacto, eu diria que ele é marginal, ele não é um impacto tão relevante assim. E no mercado de caminhões, que é um mercado que ali também depende muito da taxa de juros, porque aqui no Brasil os caminhoneiros compram seus próprios caminhões, né? Então eles dependem de juros para se financiar. Mas nos outros mercados, assim, até agora a gente não teve grandes impactos, então seguem todos os mercados muito bem, tá? Então, daqui para frente, eu diria que a gente está de volta àquela normalidade de vendas como a gente sempre fez nos últimos TRIs. Para prêmio, que foi também a tua pergunta, Pedro, aqui, sim, tem uma observação. O mercado, nesse momento, especialmente aqui na América Latina e na Europa, ele está mais competitivo por aquele motivo que eu comentei na apresentação, de que você tem muitos produtores que não estão conseguindo vender para os Estados Unidos, porque as tarifas ainda estão implementadas, e que, eventualmente, você pode ter ali algum impacto em prêmio, tá? Ainda são impactos marginais. Você pega, por exemplo, o prêmio Rotterdam, que é uma boa referência, ele caiu bastante por conta dessa competição maior que se teve lá na Europa nesse momento das tarifas dos Estados Unidos, mas ele já voltou a crescer. Ele está hoje mais próximo de $200 por tonelada, se você olhar a referência lá na Bloomberg. Então, que eu diria que os $200 é um patamar normalizado desse prêmio, tá? Ele pode ser maior, ele já chegou a ser $300 no momento de mais otimismo de mercado, mas também ele pode ser menor. Então, o $200 é um bom prêmio. Mesma coisa, o mesmo comportamento a gente enxerga nos VAPs, tá? Em tarugo e alumínio silício. Você tem ali, eventualmente, uma competição maior, eventualmente algum impacto marginal em prêmio, mas nada que seja relevante, tá? Eu estou falando aí da casa de $20, $30 de prêmio para lá ou para cá, mas nada que nos preocupe, tá? Mas é isso, quer dizer, essa dinâmica, e claro, um ponto importante falar, se a gente tiver dois fatores, né? Ou, primeiro, o consumidor americano, em algum momento, vai ter que começar a comprar, porque até agora ele não comprou em grandes volumes, porque ou ele estava usando o próprio estoque na cadeia, né? Toda a cadeia do alumínio, ou porque ele também comprou muita sucata, e se vê um fluxo forte de sucata indo para os Estados Unidos. Esse é um fator que já é natural que acabem os estoques ou que o consumidor americano volte a comprar alumínio. O segundo é se os Estados Unidos fechar algum tipo de negociação com algum país. Não precisa ser só com o Brasil, não, tá? Pode ser com qualquer país. Exemplo, se fizer um acordo com o Canadá, com Índia, com China, enfim, com outros países que são grandes produtores de alumínio, isso é bastante favorável para essa dinâmica que eu acabei de comentar. Por quê? Porque aí esses países que fizeram a negociação certamente vão vender muito mais volume de alumínio, porque provavelmente seriam um dos poucos países do mundo que teriam uma tarifa diferenciada para o alumínio para ser vendido para os Estados Unidos, e eles enxugam os outros mercados, né? Então, tira esse alumínio dos outros mercados, então eles abrem a possibilidade dos outros mercados ficarem menos ofertados e, por conta disso, você ter de volta esse impacto em prêmio, tá? Por isso que eu falei que ele é bastante dinâmico, tá? Então, nesse momento, os prêmios estão um pouco mais pressionados, como eu falei, talvez $20, $30 aqui ou ali que a gente tenha que reduzir, mas se a situação dos Estados Unidos se normalizar ou tiver algum tipo de negociação,
para o ano que vem a gente pode voltar para uma situação mais normalizada de prêmios como a gente trabalhou no começo desse ano, né? Tá ótimo, pessoal. Obrigado aí. Parabéns pelo formato também. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, em benefício do tempo, nós vamos encerrar aqui a nossa apresentação hoje. O RI, obviamente, está sempre à disposição de vocês, então, perguntas que eventualmente não forem respondidas, eu e o time de RI estamos à disposição. Queria agradecer a participação mais uma vez de todos. E, Luciano, fica com a palavra final. Obrigada a todos. Não, é isso. Obrigado a vocês pela participação. A gente também agradece feedback, se vocês tiverem do formato, da forma como a gente fez, que acho que foi bastante interessante para dar uma visão global de vocês da empresa. A gente continua à disposição, bastante otimistas com o que a gente pode entregar pela CBA e com o que vem pela frente aqui para a empresa. Obrigado, gente.